Oi, boa noite. Meu nome é Caio Felipe e hoje nós faremos a terceira aula do curso sobre Saudades do Carnaval, né? O curso se chama Genealogia da Solidão, uma leitura de Saudades do Carnaval de José Guilherme Achior. Esta aula deveria ter sido no dia 29 de abril, só que na noite do dia 28 de abril, a minha esposa entrou em trabalho de parto e minha filha nasceu justamente no dia 29 de abril, dia 5 da manhã. Então, um pouco antes da gente chegar na maternidade, já mandei mensagem para o pessoal da casa disso, dizendo que não poderia haver aula por motivos assim, digamos assim, de força maior, né? Assim, que eu expliquei que era por causa da minha filha que tinha nascido. Então ela meio que roubou a data de 29 de abril e só agora, quase 2 meses depois, dia 20 de junho, que eu pude dar a última aula do curso. Mas enfim. E nesse meio tempo, no dia 6 de junho, eu participei de um evento na UERJ, chamado Brasil e seus Intérpretes, organizado pelas professoras Ana Carla Caraninos e a Isabel Bordini, e que eu tratei de alguns temas que têm a ver com esse curso, né? E neles eu enfatizei o que meio que vai ser a tônica dessa aula final, que é a questão de como que o pessimismo cultural que permeia essa obra Saudades do Carnaval se combina com uma visão freiriana de Brasil que aparentemente vai contra esse pessimismo, vai de encontro, só que na verdade uma leitura assim mais atenta mostra que na verdade isso reforça o argumento do Achior, porque o que eu vou tentar argumentar principalmente assim, na aula de hoje é que a crítica que ele faz à cultura europeia, que inclusive a ponte considera que é uma crise, que é uma cultura em decadência, por esse excesso de racionalização, né, para essa marcha da chamada racionalidade instrumental, da vida cultural ser cada vez mais permeada por critérios de eficiência, por uma religiosidade cada vez mais individualista, sem tanto esse elemento comunitário, e que os próprios ideais educativos, os ideais de formação, de build, né, de paideia, de alguma maneira estariam sendo degradados desde a época do Renascimento. Sendo esse o argumento central do livro, o fato de que o Brasil estaria meio que vacinado contra essa marcha anti-carnavalização da cultura europeia, inclusive na aula de hoje eu vou explicar o que seria o título do livro, Saudades do Carnaval, por que esse é o nome do ensaio. Se o Brasil não está indo nessa mesma tendência, está meio que de alguma maneira vacinado contra essa tendência negativa da cultura moderna, então isso, na verdade, reforça o argumento pessimista do livro, né? E é por isso que eu falei que é um argumento freiriano, porque a excepcionalidade brasileira em relação à tendência da cultura ocidental, nesse caso, e isso tem a ver com um ponto que o próprio Michael vai desenvolver anos depois, que o Brasil seria parte do chamado Outro Ocidente, isso, na verdade, reforça o argumento pessimista em relação à cultura moderna, europeia e anglo-saxã como um todo, né? E o Brasil, na medida em que se adequaria a essa tendência, essa marcha da cultura europeia, na verdade, estaria sendo parte dessa decadência. Então, na medida que o Brasil ainda está protegido desses aspectos negativos, ele, de alguma maneira, estaria numa situação quase russoniana, assim, de estar protegido contra os malefícios da civilização, por assim dizer, né? Só que o livro já argumenta que o Brasil, de alguma maneira, já estaria se aproximando dessa tendência geral da cultura europeia, né? Inclusive uma passagem que é quase profética, em que ele comenta sobre um moralismo agressivo da classe média, tanto a classe média conservadora quanto a classe média de esquerda, e que parece bastante atual para analisar o Brasil. E talvez, de alguma maneira, mostrar que, infelizmente, o argumento pessimista dele também se começaria a explicar para o caso brasileiro. Mas, antes de chegar nessa discussão toda, eu gostaria de só recapitular alguns pontos da aula passada, que o capítulo do livro chamado Genealogia da Solidão, que é inclusive o que dá título a esse curso, o que seria essa genealogia da solidão? Seria o fato de que a cultura ocidental moderna viria num processo de decadência desde a Renascença, né? A reforma seria o primeiro passo dessa decadência cultural, mas outros movimentos culturais posteriores, inclusive o próprio romantismo, que segundo Achior seria meio que um tradicionalismo coagulado, não revertem essa tendência negativa da cultura moderna de perder esse potencial educativo, esse potencial formativo, né? De ter um ideal de ser humano mais elevado, um ideal formativo, né? De pensar o ser humano valorizado do ponto de vista ontológico, né? Porque, segundo ele, o que torna a Renascença meio que um ponto de quase um ápice cultural é porque foi um raro momento na cultura europeia e ocidental como um todo em que coexistiram um individualismo ético, que é o elemento que a Renascença herdou do cristianismo, né? Ou seja, enfatizar o poder do livre-arbítrio do indivíduo de tomar as rédeas das decisões sobre sua própria vida, inclusive a partir de uma questão mais espiritual, né? Tipo, de você, de alguma maneira, uma perspectiva cristã,
você ser meio que responsável pelas suas ações, né? Que isso seria uma ruptura com uma cultura pagã, né? Esse individualismo ético, né? Que na cultura pagã não tinha essa noção de individualidade tão forte do ponto de vista ético, né? Ao ponto de que, mesmo que você nasceu numa família rica ou pobre, se você nasceu escravo, se você nasceu imperador romano, se você fizer o salto para a fé, né? A decisão, né? De se converter, não importa o seu contexto social, sua condição, como falar, econômica, aquela opção foi sua e, de alguma maneira, isso é uma visão ética que fortalece o indivíduo nessa perspectiva cristã. O Renascimento não rompe com isso, ele tem um individualismo ético bastante pronunciado, só que, ao mesmo tempo, ele tem um individualismo ontológico bastante forte, que é um ponto que não havia na tradição cristã, né? Porque no cristianismo, na perspectiva que o Melchior coloca, há uma desvalorização ontológica do indivíduo, porque, pela própria noção de pecado original, haveria uma espécie de um pessimismo antropológico, né, que o indivíduo já seria uma criatura decaída, e há uma depreciação dessa dimensão corporal, material, né? Ou seja, o cristianismo, nessa perspectiva, valoriza o ser humano enquanto criatura ética, mas não num sentido mais amplo, né? No sentido pensando ele no sentido do corpo, da matéria, uma perspectiva mais, digamos, antropocêntrica, né? O cristianismo não é exatamente antropocêntrico como os gregos, né? Como na perspectiva dos sofistas, né? Ou até da filosofia platônica e socrática, tinha um individualismo ontológico mais pronunciado, e o cristianismo não tinha isso, mas a Renascença resgata isso, né? Isso é parte do que torna a Renascença, o que explica o próprio nome Renascença, né? de resgatar alguma coisa que teria sido perdida, né? Da cultura greco-romana. Então, segundo Melchior, a Renascença combina individualismo ontológico, individualismo ético, e o que vai se seguir na cultura europeia dali em diante é uma desvalorização desses dois tipos de individualismo, a ponto de que, no século XIX, se pode falar de uma genealogia da solidão, em que o homem do mundo moderno seria uma espécie de um homem ilha, porque ele não é nem um indivíduo valorizado e nem um indivíduo autovalorizado. Ou seja, para o Melchior, a personalidade moderna, o indivíduo que é liberto dessa tradição comunitária, e esse é um ponto muito importante para ele nessa discussão, que de alguma maneira a inserção na vida comunitária de alguma maneira cultivava esse bom individualismo, esse individualismo ético, esse individualismo ontológico, né? Porque o indivíduo de alguma maneira estava embebido nessas tradições, ele tinha ombros, né, gigantes dos quais partir para se autocultivar, né? Então, né, nessa perspectiva, o individualismo dele não é um individualismo como um individualismo, digamos, moderno, liberal, racionalista, em que é um indivíduo de maneira que se pensa como uma tábula rasa em relação às tradições, né? Nessa perspectiva, não. Esse individualismo é um individualismo que se fortalece da vida comunitária, se fortalece da cultura pensada enquanto cultivo de conhecer os grandes debates, de conhecer os clássicos, de estar inserido numa dimensão mais ampla, mais cosmopolita. Então, a perspectiva de cultura do Melchior, isso não vai aparecer tão explicitamente no Tratado do Carnaval, mas vai aparecer em escritos posteriores. Ele pensa a cultura de uma forma cosmopolita, cultura como autoaperfeiçoamento, cultura como autocultivo, e tem uma dimensão teleológica, de desenvolvimento. A cultura como uma coisa vai se constantemente enriquecendo, e nesse sentido, a concepção de cultura do Melchior é diferente da concepção, por exemplo, dos românticos, que pensa a cultura como expressão. A cultura, de alguma maneira, como fala, quase como se fosse uma coleção dos hábitos e práticas culturais de um povo numa determinada época, né? Não se pensa a cultura como um processo como um processo que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos, né? De um debate em que o indivíduo vai se cultivando ao longo das épocas, né? Para a perspectiva romântica, a cultura é mais a expressão de uma cultura específica, né? Então tem a cultura, sabe, dos franceses, a cultura dos italianos, a cultura dos indígenas. Então não existe uma dimensão da cultura como uma coisa mais ampla, né, cosmopolita. Cultura, por isso, de sua maneira, a concepção de cultura dos românticos é uma concepção que os nacionalistas vão herdar, né? Ou seja, cada cultura tendo aquilo que é específico a ela, né? Mas, já avançando no argumento, o que o Melchior argumenta, então, no Saudades do Carnaval, deixa eu já pegar de novo o PDF aqui do livro. Aqui. Cadê? Está na página 155. Aqui. Ele comenta, então, que há 3 processos, então, de desdobramento dessa personalidade moderna, que são processos que levam a essa decadência, né? Primeiro, seria a autossuficiência, seria o indivíduo abstrato e impessoal.
marcado pela autossuficiência agressiva, que seria um elemento puritano, né? Seria uma consequência da soberba puritana, que seria avesso aos ideais de caridade e solidariedade, e isso tem a ver com a discussão que eu falei sobre essa perda desses laços comunitários, porque na medida que você não se vê, não vê o próximo da sua comunidade como alguém digno de vou falar de uma relação empática, né? Ele fala, de alguma maneira, a noção de amor ao próximo cristão fazia mais sentido em comunidades pequenas, porque de alguma maneira você conhecia o seu próximo, né? Mas o mundo cada vez mais massificado, com esse êxodo rural para as grandes cidades e com um crescimento populacional espantoso, as pessoas, principalmente nesse contexto das grandes cidades, perdem o contato com seus próximos, passam a viver uma existência cada vez mais impessoal, né? Isso tem muito a ver com aquela discussão do Zimmel, né, nas grandes cidades e vida do espírito, né? Embora o Mekiel não chegue a citar isso textualmente, mas tem bastante a ver com essa discussão. Então esse é o primeiro elemento, né? Essa autossuficiência agressiva, que é uma consequência da soberba puritana, que é avessa a esses ideais de caridade e solidariedade. O segundo elemento é o hedonismo calculista, que tem a ver com uma subjetivação da religiosidade, né? Ou seja, a religiosidade pensada mais como uma relação direta do indivíduo com Deus, sem as mediações da igreja, por exemplo, da comunidade. Então isso também cria uma relação pessoal com Deus, que acaba também virando uma relação de cálculo, né? Que de alguma maneira você meio que de alguma maneira negocia com Deus em relação aos seus próprios pecados. Então isso de alguma maneira torna a religião uma coisa mais psicológica, por assim dizer, em vez de ter uma dimensão mais transcendental, mística, sobrenatural. E o terceiro elemento, que é um elemento mais contemporâneo, que tem a ver com essa cultura industrial, seria a insegurança competitiva, na medida que o indivíduo ele é sujeito passivo do consumo autoritário. E isso tem a ver com essa questão da cultura de massas, que vai levando a uma padronização das próprias demandas em relação ao próprio indivíduo dentro dessa cadeia econômica, né? E aí, para citar no próprio texto como isso aparece, ele coloca que isso aparece como três dimensões. O gnóstico intramundano, o gnóstico naquela noção daquela perspectiva que o próprio Eric Wegener analisa, né, de que uma noção de religiosidade em que, por assim dizer, posso colocar isso para vocês, em que se atrofia aquele elemento ético da vida espiritual, né? Aquele elemento de impulso de autoinformação ética, porque essa perspectiva gnóstica tem uma dimensão mais focada no poder, né? na aquisição, naquilo que o indivíduo pode conseguir concretamente, né? A partir da experiência religiosa, na sua ação econômica no mundo. Então, essa perspectiva gnóstica, ela perde esse elemento ético que havia depois da perspectiva renascentista na perspectiva católica. A segunda dimensão seria esse homo econômico, sagrado pelo racionalismo utilitarista, que tem a ver com essa perspectiva de liberalismo religioso. E o terceiro, que seria esse psychological man, né? Que é um conciliador egoísta dos próprios impulsos com a realidade e desta com os reclamos da libido. Então, a genealogia da solidão passa por esses três tipos sociais e psicológicos, né? O gnóstico intramundano, o homo econômicos e o psychological man. Então, segundo o Mekior, em suma, o ser humano, o antropos, delineado por essa ética psicanalítica, supera as ingenuidades racionalistas do homem econômico, liberal utilitário, mas não supera a sua base egocêntrica, a sua base amoral. Essa parte aqui. Ou seja, o homem psicológico leva ao extremo, né, ao paroxismo, né, ao extremo quase, que eu falo contraditório, né, a situação solitária do indivíduo moderno. E aí essa citação aqui é bem interessante, ele fala que essa solidão para os advogados da cultura estabelecida, o preço do individualismo, né? Esse é um argumento que, segundo ele, muitos autores, sei lá, liberais poderiam argumentar, né? Que essa individualização da conduta de alguma maneira, o que faz o próprio progresso da cultura ocidental, né? Assim, ou seja, meio que, assim, pode ser problemático do ponto de vista ético, mas do ponto de vista material e econômico foi o que permitiu que houvesse grandes avanços nos últimos 3 séculos, né? Pela Revolução Industrial, né? Pelo avanço do capitalismo, pela melhora das qualidades, da qualidade de vida, o avanço da medicina, e etc. Só que o que o Mekior vai argumentar é que essa individualização da conduta, na verdade, teria que ser olhado de uma outra ótica. Ele fala que esse isolamento não necessariamente seria o reverso da autovalorização do homem moderno, em sua vocação de liberdade tanto política quanto social-cultural. Ele não concorda com a perspectiva de certos autores liberais, liberais progressistas nesse caso, né? Porque ele vai citar 2 liberais conservadores daqui a pouco. Ele não concorda com a perspectiva de que lamentar sobre isso, sobre esse mundo cada vez mais individualista e mais impessoal, seria uma espécie de lamento conservador reacionário sobre a comunhão perdida. Seria uma secreta nostalgia da opressão. O Mekior fala que essa tese é para lá de discutível.
E ele vai citar, inclusive, Tocqueville e Burckhardt como dois autores do campo liberal conservador que, a partir desse, nós começamos a ter consciência de que esse apogeu da solidão na sociedade de massa não coincide de jeito algum com a vitória do individualismo, e sim com a maré invasora dos conformismos de todo gênero, da coletivização negativa. O homem-ilha do mundo moderno não é um indivíduo autovalorizado e nem autovalorizado. E dessa genealogia da solidão, sabemos que resultou, entre vários fatores, do debilitamento cultural do antigo êxodo cristão. E aí ele se pergunta, podemos afirmar o mesmo quanto ao sentimento de desvalia do indivíduo? É com a resposta a essa pergunta que desejamos concluir nossa caracterização esquemática da crise da cultura moderna. Ou seja, então ele já meio que coloca essa questão de que esse sentimento de desvalia do indivíduo, que tem a ver com essa questão do individualismo ontológico, seria o outro processo de decadência cultural, porque até o momento ele está falando mais da decadência ética, né? Da decadência do individualismo pensado enquanto agente ético. Agora ele vai falar do individualismo enquanto perda dessa valorização ontológica do indivíduo. E aí esse capítulo do livro, que é o capítulo 7, ele vai tratar de algumas dessas questões, falando dessa perda desse elemento elitista. Esse elitismo que ele fala não é elitismo em sentido social, é elitismo do ponto de vista ético, né? Ou seja, o indivíduo pensar... Esse elitismo, nós poderíamos pensar ele como um sinônimo de antropocentrismo, né? Ou seja, pensar o ser humano como centro do universo e com potencialidades infinitas de cultivo, né? Tem muito a ver com aquela discussão, por exemplo, do Pico della Mirandola, né? Na época do Renascimento, como fala da... É mesmo o nome do texto? Pico della Mirandola... Sim, calma, deu branco aqui do texto, assim, mas assim, tem a ver com essa discussão do potencial de autocultivo do ser humano, né, assim, das suas potencialidades, assim. Isso, discurso sobre a dignidade do homem, exatamente isso. Então é essa discussão que ele trata nesse capítulo, mas eu de alguma maneira, acho que é melhor a gente avançar, porque eu tenho um ponto mais interessante no capítulo seguinte, que é o capítulo sobre... Porque esse capítulo é um capítulo mais de história da cultura, assim, mas acho que para o avançar do argumento dele, é mais importante o capítulo seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Capítulo 8. Acho que qual página? Acho que eu já passei. Cadê? 5. Cadê? Deixa eu botar assim. Acho que assim é mais fácil. Ressentimento carnaval. Esse capítulo aqui mesmo. Mentira. Essa discussão aqui. E é nessa parte que ele vai explicar o título do livro e ajuda a entender esse ponto de porque o que seria essas saudades do carnaval. Que é o capítulo Ressentimento do Carnaval, que ele vai argumentar o seguinte. Ele vai tocar nessa questão do ressentimento patinista e tudo mais, mas o que importa é o que ele vai falar nessa parte da página 185. Que ele vai falar que a depreciação anti-elitista do ego, que é o elemento cristão, né, de igualitarismo da culpa, a ontologia anti-individualista do cristianismo, isso poderia gerar essa crise da cultura antes. Mas não gerou na época da Idade Média, porque havia algum outro elemento cultural que de maneira contrabalanceava isso, né, que era o elemento pagão, que tinha essa noção menos repressora da cultura. E aí nós vamos entender por que o livro se chama Saudades do Carnaval. Ele vai se perguntar o seguinte: por que a experiência cristã, moldada na insegurança da última antiguidade e da primeira idade média, da desimportância do indivíduo, ou seja, não tem uma noção de individualismo ontológico, não assumiu a forma virulenta do ressentimento moderno? Ele vai argumentar que era justamente porque era uma cultura que permitia uma forma de extravasar esse ressentimento, esse moralismo, esse rigorismo ético muito, muito pesado. Porque a consciência cultural da cultura europeia até o medievo, mas também até a Renascença, porque isso só vai se quebrar com a Reforma, era uma consciência cultural dualista. Porque ao mesmo tempo que tinha o universo litúrgico oficial ligado à igreja e ao Estado, havia também o mundo livre da festa popular de inspiração carnavalesca. Então, segundo Melchior, até o século XVII, o universo religioso do Ocidente obedeceu a um regime de alternância. De um lado havia a forma sublimada da religiosidade, né, o domínio dos cultos incentivados pelo status quo social, a religião estabelecida. Mas do outro lado havia uma forma subversiva, mas nem por isso não deixava de ser autorizada e institucionalizada, de celebração, que era a área dos impulsos em que a sociedade arcaica
ou seja, a sociedade não racionalizada preservava a memória dos primitivos cultos mágicos, os cultos pagãos da época de Grécia e Roma, e também das culturas bárbaras, também tinham de alguma maneira uma certa herança disso, que tinham contato com a terra e com as divindades quitônicas ou telúricas. E esse psiquismo reprimido, de manifestação cuidadosamente restrita a determinados momentos do calendário tradicional, né, porque o calendário era uma parte do calendário, né, inclusive era uma estação do ano inteira, né, que era aquele período mais ou menos entre fevereiro e maio, né, ou seja, o finalzinho do inverno para o início da primavera era o período do carnaval, porque inclusive é época de colheita, né, então era época de festividades, né, porque passou aquele rigor do inverno, tinha uma época o clima melhorava, as condições materiais de vida melhoravam, então se podia de maneira de celebrar alguma coisa, né? Então o carnaval era meio que essa época de celebração. Não era só tipo 1 ou 2 semanas por ano, que nem hoje em dia, né? Era um período bem longo do ano. Então ele tinha um elemento orgiástico nisso no calendário tradicional, esse elemento do carnaval, ou seja, um êxtase agudo que tem a ver com aquilo que o Weber fala, né? Que é uma experiência mais mística do que ascética, né? Ou seja, uma experiência da religiosidade mais como uma coisa em que você de uma maneira encarna as divindades, né? Ou seja, não é uma experiência que você sente como instrumento de Deus. De uma maneira você tem muito a ver com rituais religiosos, digamos, mais de possessão, né? De uma maneira você manifestar, porque é uma coisa chamada speaking in tongues, né? Falar aquelas línguas, de uma maneira de se expressar, na dança também, né? De alguma maneira, uma religiosidade mais viva, né? Não só simplesmente uma relação instrumental com a fé, ou uma relação em que você exerce os cultos, né? Você de uma maneira está embebido daquele elemento religioso, né? Então ele chama isso de um delírio orgiástico. Isso tem muito a ver com o Bakhtin. Ele chega a citar o Bakhtin, a discussão do Bakhtin sobre a cultura popular na Idade Média, é o que embasa o Melchior para falar sobre a importância do carnaval como o contraponto desse rigorismo ético do cristianismo na Idade Média, mas até a Renascença ainda preserva isso, né? Então, e ele até chega a citar que é uma celebração dionisíaca, e embora o Melchior não seja exatamente um autor muito simpático a Nietzsche, mas é possível ler essa obra pensando naquela dicotomia nietzschiana do elemento apolíneo e do elemento dionisíaco. Por quê? De alguma maneira, o que o Melchior, se fôssemos pensar num esquema nietzschiano, o que o Melchior está querendo argumentar nessa passagem do livro é que o que gera essa crise da cultura moderna, o que gera esse elemento decadentista, é justamente quando o elemento dionisíaco de alguma maneira reprimido nessa cultura, e o elemento mais, digamos, apolíneo, mais baseado nas formas, nas regras, ele de alguma maneira ganha hegemonia, se torna meio que assim, tipo, o elemento mais absoluto nessa cultura, e o elemento dionisíaco começa a ser reprimido. O Melchior provavelmente não concordaria com essa chave nietzschiana, mas assim, é possível ler a obra nessa ótica, porque o que tem de nostálgico nesse argumento de Melchior em relação a uma cultura anterior, a cultura medieval e a cultura renascentista, é justamente essa perda desse elemento dionisíaco. Ele chega a citar aqui, celebração dionisíaca, mas ele não chega a argumentar isso numa ótica estritamente nietzschiana, mas dá para ler a obra nessa perspectiva, né, de que o que gera o problema na cultura moderna é justamente a repressão desse elemento dionisíaco, em prol de uma perspectiva mais rigorista, mais formalista, por assim dizer, né? Então, na cultura medieval, mas até a Renascença, a celebração dionisíaca, o transe coletivo, eles são válvulas plenamente reconhecidas, embora enquadradas, ou seja, são parte institucionalizada daquela cultura. Então, elas permitem ao indivíduo e aos grupos sociais um periódico desforrar-se das suas opressões e frustrações. Na festa orgiástica, Saturnais Carnaval, a sociedade viu o reconhecimento da sua própria contestação. Então, tinha um espaço cultural reservado para canalizar esses elementos mais repressivos da cultura cristã. Então, ele vai argumentar que, do ponto de vista sociológico, e citando inclusive o próprio Lévi-Strauss, né, que foi, como tem uma aula anterior, foi professor dele lá em Paris, né, quando ele estava fazendo um período de diplomata lá na França entre 66 e 70, ele chegou a fazer um curso com Lévi-Strauss, o trabalho final de curso dele virou uma obra, né, a Estética de Lévi-Strauss. Ele também chegou a escrever um livro em francês na época, que foi publicado há menos de 2 anos para realizações, né, que é o Estruturalismo como Pensamento Radical. Então foi um período muito rico da obra dele. Foi nesse período também que ele escreveu Arte e Sociedade em Marcuse e Adoni Benjamin. Os Saudades do Carnaval ele escreveu também na França. Então esse período de 4 anos foi um dos períodos mais ricos da obra do Melchior, né? E Lévi-Strauss foi uma das influências cruciais, inclusive para esse certo pessimismo cultural, porque o Lévi-Strauss também era um crítico bastante agudo de certos excessos racionalistas da cultura ocidental, né? Ele propõe uma perspectiva mais culturalmente relativista. Então, de alguma maneira, esse tipo de argumentação do Lévi-Strauss passa pelo Melchior, né? Um certo decadentismo cultural,
ou não necessariamente o decadentismo, mas uma perspectiva bastante desconfiada em relação a esse bloco, né? Racionalismo, iluminismo, cultura ocidental, numa ótica liberal, progressista, etc. Né? Então, segundo Levi-Strauss, durante as Saturnais, a sociedade funcionava de acordo com um duplo ritmo de solidariedade aumentada e de antagonismo exacerbado. A irreverência familiar dos subordinados fabrica uma confraternização dúbia, que proclama e abole conflitos no misto de solidariedade e crítica. Então, nesse período do Carnaval, havia uma subversão do mundo social. Havia a irrupção de um novo modo de relações sociais em que todas as instâncias, sejam elas naturais, né, adultos e crianças, velhos e jovens, ou mesmo distâncias socialmente construídas, né, dirigentes e governados, senhores e vassalos, ricos e pobres, se aboliam numa formalidade única. Né? Se formos pensar no exemplo mais contemporâneo, né, a própria ideia do chamado rei momo é um pouco isso, né? De alguma maneira de você subverter os papéis sociais, aquele que, na maior parte do ano, é uma pessoa que está numa condição social mais subalterna, inferior, é exaltado, né, como uma figura real, né? Ou seja, ganha a chave da cidade, exatamente. O Carnaval, até hoje em dia, tem certos elementos de subversão de papéis sociais, né? E no Brasil, e aí o que o Michael vai comentar, ainda preserva esse elemento subversivo de maneira mais forte que na Europa, né? E se comparar com os países anglo-saxões, então muito mais, né? Porque na cultura anglo-saxã, como até comentei na aula passada, o mais próximo que eles têm do Carnaval é o Halloween, né? Que é a festa dos mortos, e ainda assim também tem elemento de ruptura, de inversão de papéis sociais, né? De subversão, mas não nessa chave tão festiva. Assim, claro, é uma festa meio Halloween lá, né? Mas tem um elemento até mais mórbido, por assim dizer, do que o Carnaval, né? Acho que esse elemento subversivo mais óbvio que tem seria o de gênero pela quantidade imensa de homens que saem pela de mulheres. Sim. A questão do gênero é a mais assim, explícita, que é no Carnaval, né? Assim, então, é quase a mais anedótica, mas assim, se for analisar o Carnaval brasileiro e no ponto de vista histórico, como se fosse um período, sim, em que certas convenções sociais são meio que suspensas, né? É um período assim que as pessoas se permitem fazer coisas, agir em relação aos outros de uma forma que elas não necessariamente seguiriam aquele comportamento o resto do ano, né? Até porque seria socialmente mal visto. Então, o Carnaval é meio que uma suspensão de certas convenções sociais, inclusive de uma maneira para extravasar, né? Ou seja, para que o resto do ano seja mais assim tolerável, de alguma maneira o Carnaval é meio que a válvula de escape, né, para as pessoas, né? Mas o Halloween, ele é de origem irlandesa, né? Mesmo o Halloween, ele é um pouco católico. Ah, olha só. Não é uma coisa protestante, né? Como período lá. Sim. Mas a origem... É irlandês, né? Faz sentido. Eu sempre tive dificuldade de entender por que na cultura anglo-saxã protestante teria uma festa que, assim, mesmo com as devidas proporções, seria meio que o carnaval deles, né? Mas não é por isso. Não é deles, originalmente. Enfim. Aí, avançando um pouquinho o argumento, o Melchior, então, fala que esse é o ponto dele. O que seria essa cidade de carnaval? Justamente o fato de que havia um ponto, um espaço institucionalizado na cultura ocidental para extravasar esses elementos ressentidos, reprimidos, etc. Né? Então, tinha um elemento que ele comenta aqui, o próprio, ele fala da questão do rei Momo aqui, né? O cetro do rei Momo é pura paródia, mas essa paródia zomba de si mesma. A relativização saturnal não é negativa absoluta, é antes consagração do sentimento do ciclo, da lei da perecibilidade de todas as condensações culturais, da sequência necessária de morte e regeneração. A paródia carnavalesca relembra a finitude, mas conjura a imortalidade. O riso de intrudo descende do escárnio ritual que, na sociedade primitiva, castigava deuses soberanos, a fim de pô-los em brios e de obrigá-los a renovar-se, promovendo a fecundação da terra e da raça. É uma gargalhada cosmogônica praticada em tempos de crise. Riso instigador da vitalidade, porque ele próprio símbolo da exuberância da libido. Freud ligaria a consciência do cômico ao senso de energia psíquica economizada. Ou seja, de alguma maneira, a própria cultura se regenera, se fortalece, permitindo essa válvula de escape, né? Ou seja, de alguma maneira, é um momento assim que os próprios papéis sociais de igreja, Estado e tudo mais são desestabilizados para se fortalecerem depois, né? Ou seja, o carnaval bagunça as coisas para depois reforçá-las, por assim dizer, né?
Então, só que aí, o que ele vai argumentar é que na cultura moderna, protestante, isso de alguma maneira vai começar a se perder. Deixa eu só achar a passagem exata que ele fala isso. Acho que é na 191. Aqui, ele começa a comentar que o próprio Natal, da forma como é comemorado contemporaneamente, já é meio que que ele chama de versades, né? Tipo, como se fosse uma versão, por assim dizer, sem tanta substância, né? Ou seja, do que seria essa festa carnavalesca saturnal, né? Ou seja, tem a ver... Olha que interessante isso, né? Ele fala que tem a ver com a moderna repugnância em encarar a finitude. E ele vai, inclusive, citar o Walter Benjamin, que é um autor que ele, inclusive, chega a citar em uma entrevista que era meio que a namorada intelectual dele, né? Que, tipo, dos fraputianos que ele mais gostava de longe era o Walter Benjamin. E o Walter Benjamin também compartilha certos argumentos críticos da cultura moderna, né? Segundo o Walter Benjamin, o Merkel comenta que ele observou certa vez que, no horizonte geral da redução da comunicabilidade e da exemplaridade da experiência individual, a evolução da nossa atitude ante a cena da morte era um dos traços mais significativos. Na cultura tradicional, a morte era vivida como espetáculo edificante, lentamente assimilado por um público, por parentes e próximos. A morte antisséptica do homem moderno, a quem, o mais às vezes, se nega o direito de esperar em casa, no quadro usual de sua vida, no contato de seu círculo humano, perdeu esse sentido educativo. Os contemporâneos parecem desinteressados de aprender com a morte. Na realidade, eles não querem sequer contemplá-la. Certos ritos fúnebres norte-americanos já são uma verdadeira caricatura da mumificação egípcia. Embalsamentos álacres, velórios coquetel, túmulos aerodinâmicos, faz-se o possível para escamotear a indesejada das gentes. Morre-se de vergonha de morrer. Novamente, assim, o ponto dele passa por uma crítica assim, a esse bloco racionalismo, iluminismo, liberalismo, cultura anglo-saxã, etc., que não é muito distante da argumentação do próprio Gilberto Freire, né? Ou seja, um argumento mais culturalista que tenta romper com essa visão mais, digamos, mainstream, né? Quando eu falo visão mainstream, é justamente esse bloquinho, né? Assim, tipo, racionalismo, iluminismo, progressismo, ver a cultura moderna como um progresso contínuo e linear. E nesse sentido, não é só o liberalismo que está nesse pacote. Um conservadorismo não reacionário também é parte desse mainstream. A social-democracia é parte dela também. O marxismo, enquanto perspectiva teórica, tem elementos também que são parte desse mainstream de ver a cultura moderna como um constante progresso, né? Como uma quebra da tradição, e que essa quebra da tradição seja uma coisa positiva. Claro que existem certas linhas marxistas que são mais críticas assim desse bloco, né? Assim, mas existem argumentos do corpo do marxismo assim, que de alguma maneira são parte desse mainstream de racionalismo, iluminismo, progressismo, etc. Né? O marxismo que se distancia disso é um marxismo que tem um elemento mais romântico do que iluminista, por assim dizer, né? Pensar, por exemplo, na escola de Frankfurt, né? Um argumento que é mais estético e que vê com desconfiança essa coisa da razão moderna. Pensando, por exemplo, no próprio Dialética e o Esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, né? E aí o Merkel vai argumentar, então, que ainda nessa crítica da cultura moderna, que esses consumidores teleguiados, autênticos zumbis vagamente antropomórficos, persistem em dar as costas ao destino humano, de preferência a rebelar-se contra as pseudo-fatoridades da cultura doente. O seu natal despistamento é um falso carnaval de alienados. Não admira que não seja levado a sério, exatamente como as demais e comercialíssimas efemérides dadivosas do consumo frenético. Então ele é bem contundente nessa crítica a certos aspectos da cultura contemporânea. Mas agora avançando um pouquinho no argumento. Ok, ele pintou esse quadro sobre a cultura moderna. Eu já argumentei que é essa genealogia da solidão, que eu argumentei que é esse carnaval. Mas existe, como fala, quem poderá nos salvar da civilização ocidental, né? Que é uma frase do Lukács na introdução da teoria do romance, né? O Merkel de alguma vê uma solução para esse problema? Nós vamos ver que ele chega a vislumbrar uma possibilidade, sim. E considerando o contexto histórico dele, ele de alguma maneira estava bem atento ao maio de 68. E mesmo que não fosse exatamente tão entusiasta ele não fosse, por exemplo, digamos, um teórico da contracultura, não fosse, não estivesse, por exemplo, na linha dos pós-estruturalistas ou dos situacionistas, ele não abraçou isso como outros teóricos
Mas, de alguma maneira, ele estava atento ao que estava acontecendo na França na época que ele morou lá e viu na cultura, na contracultura, na geração hippie que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, mas que também tinha repercussões no Brasil isso, ele viu que aquilo tinha um potencial cultural bastante interessante, de alguma maneira de tentar resgatar essa valorização ontológica do indivíduo que tinha, de alguma maneira, se perdido na cultura moderna. Mas como ele vai chegar nesse ponto? Ele está contando justamente que esse horizonte da morte de Deus e da ética dionisíaca do super-homem do Nietzsche, de alguma maneira já começa a colocar em xeque esses problemas da cultura moderna. Só que ele argumenta que mesmo um ponto nietzschiano não é suficiente. Ele vai argumentar que o Nietzsche, de alguma maneira, a perspectiva dele é quase como se fosse um robesianismo decantado. Olha só que interessante ele argumentar aqui no final da página. O advento do super-homem é concebido em termos da agressividade e vontade de poder. Esse antropos ideal é um prodígio de autoestima e segurança. Eticamente, porém, trata-se de um anão. É um avatar do homem-lobo de Hobbes que funda seus valores numa antropologia diretamente derivada de Darwin. Ou seja, nem um argumento nietzschiano é suficiente para o McKeown nessa questão. Ele acredita que esse ponto, a vontade de poder, tem a ver com um certo voluntarismo que anima a metafísica ocidental e que se agrava com a filosofia idealista dos tempos modernos. E aí ele vai até citar o Heidegger nessa passagem, vai falar que o Heidegger tenta ver no pensamento de Nietzsche, contra uma leitura convencional, que tenta ver o Nietzsche simplesmente como uma antítese antirracionalista dessa tradição cartesiana. O Heidegger tenta ver nisso a mais perfeita forma do princípio da racionalização tecnológica, em seu contínuo assalto à minha natureza. Então Nietzsche, nessa perspectiva heideggeriana, grande denunciador do niilismo e do ressentimento, teria ficado aquém do salto axiológico, esse salto de valores, né, exigido pela radicalização da crítica da cultura. Mas aí o McKeown vai discordar um pouco do Heidegger. Ele vai dizer que essa interpretação do Heidegger talvez feche demais o significado do pensamento do Nietzsche. Afinal, Nietzsche, como o grande desmascarador, né, que tem uma passagem que, se não me engano, acho que o Paul Ricoeur fala que o Nietzsche, ele junto com o Marx e o Freud, é um dos três grandes hemeneutas da suspeita, né, assim, dos três grandes intérpretes da cultura moderna que criticam de alguma maneira essas bases dela, né, Nietzsche, Marx e Freud. Nietzsche, o grande desmascarador, não deixou de sorrir da própria mística da dominação. Ele pôde assinar impávido frases como essas: o poder imbeciliza, o poder entendia, né? E também tem aquela famosa passagem, né, que fala que o Estado é o maior dos monstros, o maior de todos os monstros, né? Então o super-homem nietzschiano, não se esqueça, segundo McKeown, ele não é só um Miles audaz, o cavaleiro entre a morte e o diabo da gravura de Dürer, que Nietzsche tanto amava. O super-homem é também ágil dançarino. E aí, agora para chegar nesse ponto de haver uma potencialidade na contracultura, na cultura hippie, né? Que ele fala que uma das mais promissoras e interessantes características da atmosfera intelectual dos últimos anos, lembrando, esse livro foi escrito em 1970, é o gradual entrosamento de uma valorização da conduta orgiástica e, de maneira geral, do enobrecimento do indivíduo mediante sua participação no divino, com a acessão de uma séria crítica da libido dominante e do homem do meio. E é nessa confluência que existe, por exemplo, o chamado Zen budismo, né, que ele vai citar aqui do Alan Watts, né, que acentua o fato de que o oriental consegue sentir-se divino sem se achar por isso autorizado a dominar os outros, né, que é a crítica justamente essa perspectiva religiosa ocidental de ser muito instrumentalista, né. Mas ele vai além desse ponto. Ele fala que deixa eu achar aqui a passagem que ele fala. Aqui, achei. Ele fala que esse elitismo natural reaparece, né, nesses novos movimentos contemporâneos e aparece muito no sentido de uma divinização do homem que não tem a ver com um senso de superioridade, que é aquela questão gnóstica que tinha problema, né? Não tem a ver com esse sectarismo racista dos santos ocidentais, mas é um elemento festivo. E aí ele vai comentar na página 206 que, virtualmente, a cultura hippie, com seu estilo festivo e sua vocação claramente carnavalizante, entrevê no orgiasmo e na mística da divinização do indivíduo uma trincheira contra a consternadora alienação do homem massificado, destinatário passivo do consumo irracional e vítima não menos passiva da burocratização da sociedade. Ou seja, de alguma maneira vai se criticar a cultura hippie, que vai criar uma espécie de uma crítica da cultura que tem um elemento mais não tem um elemento muito rigorista, mas tem um elemento mais festivo, mais reverente, né? Ou seja, ela consegue romper com os falsos imperativos do consumo dirigido. E nesse sentido ele vai até tocar no ponto de que é uma cultura pós-industrial
que é um argumento que ele vai até reforçar depois, quando ele vai fazer o doutorado com Ernest Gellner na Inglaterra, nos anos 70, né? Que ele vai tomar muito contato com a discussão do Gellner sobre as chamadas culturas irônicas. Ao fato de que existem certos elementos na cultura ocidental que permitem fazer essa crítica da cultura, mas sem necessariamente desestabilizar, sem necessariamente entrar em, digamos, em uma situação de hipocrisia em relação aos avanços que essa cultura teve do ponto de vista material, econômico, de saúde, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, você de alguma maneira... por isso que é irônico. Você faz uma crítica da cultura, mas não necessariamente jogando o bebê junto com a água do banho, por assim dizer, sabe? Então, essa cultura pós-industrial, como é que eu vou comentar, tem muito a ver com essa discussão do Gellner das culturas irônicas, mas também com o que o Gilberto Freire vai tratar na obra Além do Apenas Moderno, que é um livro do Freire de 73, que ele já está antecipando toda aquela discussão sobre o pós-modernismo, de crítica a essa cultura muito produtivista, a valorização do ócio, né, que é um tema que hoje em dia é super contemporâneo, né? Então, várias discussões assim, contemporâneas assim, de crítica a essa mentalidade produtivista já aparecem nesse livro do Freire de 73, e o próprio Melchior fez um prefácio para esse livro, né? Além do Apenas Moderno. Então, o Melchior vai tocar nesse ponto, que a verdadeira cultura contestacionária é um enxerto dialético no autocapitalismo mais sofisticado. Ela não visa a rejeição fantasista da sociedade tecnológica, e sim a institucionalização do direito coletivo a uma seleção crítica dos seus frutos, a um uso eticamente orientado dos seus bens. Deixa eu só ver aqui mais dentro dessa parte. Essa parte também. Em algum dos seus aspectos, o proto-ethos hippie representa uma tentativa interessantíssima, não importa quanto inconsciente isso seja, de recuperar a megalopsiquia, ou seja, essa valorização ontológica, né, do ideal heróico. Desse ideal renascentista que o Melchior, de alguma maneira, colocou como ponto de partida no Salas do Carnaval, que ele considera que desde então foi ladeira abaixo, né? Ele acredita que é uma possibilidade de resgate disso nessa nova cultura, porque permite uma síntese de personalidade e magnanimidade, de valorização do indivíduo e de consciência moral, né? Que para ele as duas coisas têm que andar juntas. Não basta só valorização ontológica do indivíduo, tem que também ter valorização ética. E a mesma coisa o contrário, né? Não pode uma coisa andar sem a outra. Então, o modelo existencial que inspira as comunidades hippies abriga potencialmente um misto de autoafirmação renascentista, de valorização oriental, aquela questão do zen budismo, né? A valorização oriental da existência, e de eticidade cristã. Por mais hesitante e impuro que ainda seja esse movimento, por mais difícil que ainda seja separar dentro dele o recurso ao evasionismo psicodélico da contestação criadora, ou seja, ele tinha já naquela preocupação de que muitas vezes a cultura hippie podia também às vezes virar meio que um escapismo, focar muito, por exemplo, na questão das drogas recreativas, né? Mas ele acreditava que ainda assim tinha um potencial de contestação criadora, e ele acreditava que podia sim constituir uma primeira articulação prática de uma alternativa para o deserto de valores e existência mecânica do homem moderno. E o que, segundo Melchior, está em esboço é uma revolução cultural de enorme importância e que, por isso mesmo, foge à compreensão tanto dos que depositam suas esperanças de vitória sobre os males do sistema secundário na resistência dispersa dos tradicionalismos localismos, ou seja, o que ele chama de uma mera guerrilha cultural dos partidários do ontem, ou seja, ele está rejeitando uma solução romântica, reacionária, de tipo de resgatar as culturas tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, ele também está rejeitando, olha aí, vai vir criticar os marxistas, ele está rejeitando também a solução de permanecer hipnotizados pelo ingênuo utopismo da técnica e pelo mito soteriológico, ou seja, o mito da salvação, da revolução político-social, obstinando-se em ignorar o estado patológico do conjunto da cultura moderna, seja ela liberal ou socialista. E aí, por isso que o ponto meio que é interessante. Por isso que eu falei que ele está criticando um mainstream que engloba desde liberais até marxistas, porque ambas as perspectivas têm uma visão produtivista, tecnofílica, progressista, de enfatizar esse elemento produtivista da cultura moderna, esse tipo de avanços tecnológicos, econômicos, científicos, e que isso, do ponto de vista ético, também é favorável, né? O que o Melchior começa a apontar é que não necessariamente uma coisa leva a outra, né? O avanço técnico, científico, econômico, etc., muitas vezes pode coexistir com uma decadência moral. E exatamente essa perspectiva que faz dele um pessimista cultural. Porque esse é um ponto que une, por exemplo, Rousseau com Weber. Ou seja, a noção de que o avanço da racionalização não necessariamente leva a um avanço ético. Muitas vezes o avanço de um leva à decadência do outro, né? Muitas vezes esse desencantamento do mundo, que é positivo do ponto de vista da técnica, do ponto de vista econômico, ele muitas vezes leva a um rebaixamento ético do ser humano, um rebaixamento da sua perspectiva religiosa, etc., né? Então, o que o Melchior está argumentando é que essa tentativa de uma crítica da cultura
que tenta revalorizar o indivíduo do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista ontológico, consegue fugir tanto do problema de uma perspectiva romântica, tradicionalista, que simplesmente tenta valorizar as culturas tradicionais, mas num contexto em que isso soa meio que coagulado, né, simplesmente uma coisa meio saudosista, mas ao mesmo tempo ele também está rejeitando a perspectiva focada só na técnica, na revolução político-social, no avanço econômico que haveria na perspectiva liberal ou socialista, né? Nesse sentido, o que ele está argumentando tem a ver, permitiria até uma perspectiva, não necessariamente ele argumenta isso, mas até mesmo o debate ambientalista, o debate ecológico, tem a ver com o que ele está argumentando, sabe? Ou seja, de tentar repensar eticamente o que é o que nós estamos criando nesse mundo contemporâneo, né? De que não somente essa que, pensa assim, quando ele está falando de conjunto cultural moderno liberal socialista, é bom lembrar que ele está vivendo um contexto de Guerra Fria. Então, de fato, havia um bloco socialista, havia um bloco soviético. Então, de fato, havia uma parte do mundo que estava guiada por uma outra perspectiva, que não era capitalista, mas que era igualmente produtivista, igualmente tecnológica, igualmente industrialista, que também gerou impactos ambientais devastadores, né? Só pensar, por exemplo, na situação lá de Chernobyl ou em outras situações. Então, não tinha muita escapatória naquele contexto de Guerra Fria. Os dois lados eram produtivistas, os dois lados eram, progressistas do ponto de vista da técnica, né? Então o Melchior está tentando pensar uma alternativa fora disso, mas não necessariamente uma alternativa tradicionalista, escapista, fugindo do sistema, né? Mas exatamente tentar meio que mudar por dentro, fazer uma crítica da cultura que tentasse de alguma maneira resgatar o que tem de positivo nessa cultura ocidental, né? Tentar revalorizar o que havia de positivo na Renascença, na cultura pagã, até na própria cultura cristã pré-puritanismo, para de alguma maneira revitalizar isso, né? Por isso que ele fala que isso pode ser uma revolução cultural, né? Ou seja, tentar resgatar essa contestação criadora, essa contestação carnavalesca, né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia comentar aqui. Mas ele também já vai logo em seguida mostrar os limites dessa positividade do argumento dele, né? Oi? Sim, essa passagem que é muito boa. Ele vai argumentar que tem que entender que há uns aspectos problemáticos nessa cultura, na contracultura, na cultura hippie, que podem limitar o seu potencial de revolução cultural. Porque não basta, como fala, que sim, não, a consistência ideológica e até o próprio sentido comunitário e o exercício de autocontrole da personalidade ainda estão gritantemente ausentes de muitas dessas experiências de ruptura. Lembrando, ele está falando do contexto de mais de 68 e geração hippie, etc., né? Ele fala então que tem limites. Ela ainda ele vê potencialidades, ele vê como isso poderia crescer, mas ele ainda vê limitações, né? Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de comunidade, do ponto de vista de desenvolvimento da personalidade, né? De autocultivo, né? E ele vai tocar no ponto das drogas, né? Que o fascínio maléfico da droga pode levar ao paroxismo da solidão moderna e até se vocês forem ler vários livros sobre essa época, até do ponto de vista assim, da história da cultura, né? Se eu fosse citar, por exemplo, O Som da Revolução, que ele viu sobre a história cultural do rock de 65 a 69 do Rodrigo Merhebe, ele comenta isso, né? Que tinha todo o potencial do rock como uma grande força de contracultura nos anos 60, de contestação do sistema, de criar um outro tipo de vivência, né? Só que acabou que esse elemento das drogas meio que diminuiu esse potencial, porque vários dos próprios líderes dessa revolução cultural meio que acabaram meio que se perdendo nesse caminho, né? Pensando, por exemplo, no Jim Morrison, no Jimi Hendrix, na Janis Joplin, né? E no caso dos próprios Beatles, assim, o próprio John Lennon teve um problema com drogas sério em 69, né? Que ele chegou a ser viciado em heroína, né? E se forem assistir o documentário Get Back, o Lady B, vocês veem como que o John Lennon tem um momento assim, que tá meio que apático, assim, que supostamente ele era o líder da banda, mas meio que ele fica numa posição completamente secundária, assim, porque estava meio que afetado pela questão das drogas, né? Não foi culpa da Yoko Ono, por assim dizer, né? Ele também, até porque a Yoko também se drogou junto com ele, né? Mas enfim. Mas assim, mas dá pra ver que a heroína fez mal para ele naquela época, sabe? Tipo, inclusive de emagrecer bastante, né? Mas assim, no caso dos Rolling Stones, eles lidaram melhor com a questão das drogas, né? Mas assim, em outros casos isso realmente levou o que tem muito a ver com o que eu falo de um paroxismo, levar ao extremo essa solidão do homem moderno, né? Várias bandas, principalmente da cena californiana, a cena de São Francisco, que era a principal meca da geração hippie, né? Muitas das bandas daquela época, esses líderes culturais se perderam justamente pela questão de desenvolvimento muito pesado com drogas psicodélicas. Pensando no exemplo britânico, o Syd Barrett também seria um exemplo disso, né? E então, já naquela época a cultura hippie começou a ter uns problemas, assim, porque aquilo que poderia ser expansão de consciência acabou também levando pelo excesso a outros problemas, mas enfim.
Ele falou que isso, então, de alguma maneira, poderia prejudicar os outsiders, né, nessa recriação do estilo de existência, né? E, de maneira geral, a praxis de contestação existencial, e ele vai dizer, é uma praxis de contestação existencial, não é contestação estritamente política. Ele vai fazer uma crítica aos intelectuais franceses da época, né, que seriam ideologicamente uma mistura de um leninismo requentado, um trotskismo alucinado, um maoísmo estratosférico e um infantilismo geral. Porque, assim, no Brasil também tinha bastante disso, mas principalmente na França, na época, assim, a esquerda da época tendia... Sim. Tendia a certos tipos de estilo de pensamento de esquerda que se revelavam bastante problemáticos, né? Pensava no Althusser, por exemplo, né? Mas outros autores também podem ser citados. E isso predominou, segundo Michael mais 68. Né? O potencial de crítica da cultura acabou sendo, como fala, colocado em segundo plano, porque se focou muito na contestação política, só que sem... Porque, segundo o que o Michael está querendo comentar, é que uma contestação muito mais focada na política do que na cultura perde esse elemento carnavalesco, perde esse elemento festivo, perde esse elemento quase de rir de si mesmo, né? Esse elemento mais irreverente, né? Porque se você foca muito no programa político, você acaba indo para um certo caminho de um rigorismo ético, né? Tipo, não, tem a minha linha política é a certa, e você focar em cultura seria meio que uma coisa escapista, uma coisa alienada, né? Que é uma crítica que se fazia muito na época, né? Inclusive no próprio contexto brasileiro, né? A briga que havia, por exemplo, no seio do debate, por exemplo, entre o pessoal da MPB com o pessoal das linhas mais politizadas, né? Que inclusive levou aquela polêmica lá de é proibido proibir, né? É que tinha uma perspectiva que focava muito no aspecto mais ético-político, no aspecto estético, né? Então você tinha que fazer música contestatória, com letra politizada. Então, se você focasse mais na questão formal, você seria um alienado, né? Você seria um estrangeirista ou coisa do tipo, né? Que era a grande crítica do pessoal mais purista, né? Contra os tropicalistas, né? Revisionismo? Isso. E até hoje esse termo permanece uma carga pejorativa, né? Você chamar no debate ideológico, chamar de revisionista é uma ofensa. Sim. Isso acaba sendo negligenciado. Isso. E acaba minando justamente esse projeto de uma construção de uma nova cultura, né? Isso. Porque quando o programa político se coloca como prioridade em relação às outras dimensões, principalmente a dimensão da cultura, quando fala cultura, eu penso no sentido mais amplo, né? Se pensar em expressões musicais, expressões também, literárias, debate estético, né? Pensar estética no sentido mais amplo, né? Não só estética no sentido formalista, mas também sentido a pensar a própria vida como obra de arte, né? Que é um elemento que havia nesse momento cultural, mas que acabou ficando em segundo plano. Quando se foca muito na questão política em detrimento da questão cultural, acaba que você de alguma maneira estreita o movimento, né? E ao mesmo tempo você diminui sua base de apoio social, você coloca uns contra os outros, né? Porque, como ele falou, né? Tipo, o leninista contra o trotskista, contra o maoísta, contra os alienados e revisionistas, né? Então, no contexto brasileiro, né? Como fala, os politizados contra, como fala, os estrangeiristas, por assim dizer, até o famoso manifesto contra as guitarras elétricas seria um exemplo disso, né? E acaba que esse purismo ético-político mina o movimento. E, segundo isso, infelizmente, predominou mais em 68. Então, o risco é justamente essa praxis da contestação existencial oscilar perigosamente entre o evasionismo determinado da repressão contemporânea, que é tomar distância para a construção de melhores modos de vida, e esse é um aspecto positivo, ou seja, um evasionismo determinado seria o seguinte: você se colocar numa posição de distanciamento em relação a essa cultura, para você fazer críticas ao que tem de problemático nela, mas justamente para você tornar essa cultura melhor. Não é você romper de forma niilista com o bloco dessa cultura, mas de uma maneira problematizar ela e ver o que pode ser reconstruído, né? E isso é positivo, é um evasionismo determinado dessa repressão. O que ele está criticando é o escapismo absoluto da renúncia total ao aperfeiçoamento de si e do mundo.
Ou seja, é meio que a fuga, como fala, de tentar ser parte desse processo, né? Ou seja, ser um crítico da cultura envolve você participar dessa cultura, envolve você, de alguma maneira, estar debatendo com quem você não concorda, você, de alguma maneira, não se isolar, se colocar na posição, sou superior a isso, então eu vou me isolar e vou para minha comunidade e não tem nada a ver com isso. Não, você tem que ser parte daquilo, você tem que ser parte da comunidade. Por isso que o Melchior sempre enfatiza o elemento comunitarista. Né? De alguma maneira, você tem que ser parte daquele, daquele grupo, assim, daquela cultura de sua época, até para citar uma frase clichê do John Lennon, assim, tipo assim, como fala, pense globalmente, atue localmente, né, sabe? Mas, enfim, ele não concorda nem com essa politização excessiva, que abre mão dessa dimensão mais de viver a vida como obra de arte, e também não concorda com esse escapismo absoluto, né, dessa solução de muitos membros da contracultura de simplesmente se isolar da cultura, né? E aí, como qualquer paideia, para o Melchior, essa contestação existencial tem o direito de apresentar uma materialização lacunosa e relativa dos seus ideais éticos. Em seu estágio presente, porém, é a própria capacidade de inserção desses ideais na cultura, é a sua própria habilitação como valores sociologicamente efetivos que permanece duvidosa. Porque o ponto dele é o seguinte, essa contestação já mostrou efetivamente o que ela repudia, mas agora ela precisa conferir nitidez ao que ela quer. Né? Ou seja, a gente já entendeu o que ela quer, que ela não gosta, o que ela critica, mas o que ela quer propor no lugar. Né? É esse o segundo passo que muitos desses movimentos acabam não chegando a concluir. Né? Falta para ele não necessariamente uma nitidez contraditória, moral reacionária, em busca de álibis arrogantemente cobra, né? Aquela coisa, esses jovens não sabem o que querem. Não é esse o ponto dele. O ponto dele é a precisão do seu projeto íntimo, a consistência que procede da sua vontade de definir-se como lógica ética apta a reorientar a vida comunitária. Né? Deixa eu só ver o que mais tem que comentar aqui. Mas assim, ele não, de alguma maneira, está negando totalmente a questão política, só para contar. Ele não está indo para o argumento, digamos, esteticista, mas ele está falando que a política, de alguma maneira, tem que ser recolocada como parte da crítica da cultura. Né? E aí o que ele vai comentar, inclusive, seguindo um pouco a questão do Habermas, aqui, essa passagem aqui é bem interessante. Ele fala que a própria análise sociológica desse novo contexto precisa, de alguma maneira, enfatizar essa reautonomização da esfera política, né? Porque, segundo ele, o problema de muitas perspectivas sociológicas da época é que elas eram muito economicistas e colocavam a política em segundo plano. E você, de alguma maneira, precisa entender que é possível, não só enquanto detectar o que está acontecendo, mas também enquanto perspectiva teórica enfatizar essa autonomia da esfera política em relação à esfera econômica, por assim dizer, né? Inclusive para lidar com essa questão da instrumentalização da racionalidade instrumental, né? do problema da técnica, né? Então, isso é de muito bom augúrio para os ciclos resolvidos a barrar na prática o avanço das tendências negativas da cultura moderna. E aí essa passagem que é interessante. Ó. A urgência de uma aliança entre crítica da cultura e participação política fala por si mesma. Esse é o ponto que ele está pegando do Habermas, por assim dizer. Né? Ou seja, é um ponto frankfurtiano, mas é um frankfurtianismo já mais propositivo, por assim dizer. Né? Ou seja, faz a crítica da cultura, mas você, de alguma maneira, pensa como lidar com isso na prática. Né? Como tentar lidar com essas questões por meio de participação em movimentos, em meio de debate também, debate filosófico, debate sociológico. Então ele também tenta pensar nessa dimensão de como operacionalizar essa questão. Aí ele fala, inclusive, que democracia, em nosso tempo, não é mais apenas o respeito pela vontade da maioria. É igualmente, às vezes até com maior dramaticidade, o acatamento do direito de minorias ao não conformismo. O condicionamento das consciências é uma das técnicas essenciais da cultura que hoje progride sem bússola ética. E a problemática da liberdade, para ele, tem hoje mais essa dimensão. A luta pela libertação da cultura escravizada a falsos valores e a inautenticidade que eles inoculam até mesmo aos ideais mais dignos dos estandardes mais puros. O século XIX e a primeira parte do século XX, segundo Melchior, viveram sob o signo do combate pelo direito à expressão e à justiça social. A segunda metade do século XX, para ele, está vendo ganhar corpo um novo tipo de guerra religiosa, que seria a campanha pelo livre exercício de valores ausentes da civilização industrial, ou seja, essa cultura pós-industrial, que de alguma maneira ele e o Freire estão comentando, né? Por isso aqui, sociologicamente, a situação da cultura em crise evoca tanto os grandes embates confessionais do passado, credos e estilos de vida começam a confrontar-se. De certa maneira,
o Melchior já está meio que antecipando uma discussão bastante contemporânea. Isso não está no horizonte dele, mas se você for ler esse texto de 72, à luz de 2024, ele está antecipando uma questão que é hoje central, que são as guerras culturais. Foi o que a gente falou depois né? Essa passagem explodiu minha cabeça. O que mais, segundo ele está colocando, que vai opor as pessoas, por isso que ele fala de embates confessionais, não é posição política, econômica, mas é credos e estilos de vida. É uma questão cultural. Ou seja, e é isso que, na situação até mesmo política contemporânea, vários dos partidos, tanto de esquerda quanto de centro-direita, não estão conseguindo compreender diante do avanço da extrema-esquerda, que a extrema-direita, que está mais avançando politicamente nos últimos anos, ela entendeu muito antes da centro-direita e da esquerda em geral, que o que vai mais fazer as trincheiras no debate contemporâneo é a cultura do que questões políticas e econômicas, né? Classe social, por exemplo. Ou seja, valores religiosos, posições éticas, posições culturais, né, de estilo de vida, em relação inclusive à sexualidade, é isso que vai mais opor as pessoas no debate contemporâneo do que o clássico operário vota em partido de esquerda, rico vota em partido de direita. Não é mais essa dicotomia política. É uma falsa dicotomia, exatamente. E isso explica, às vezes, o susto da esquerda, de fato, de extrema-direita avançando tanto em relação ao eleitorado tradicional dela, né? Em relação, por exemplo, a setores que economicamente seriam mais marginalizados, que supostamente deveriam votar na esquerda, mas estão votando na extrema-direita porque, do ponto de vista cultural, eles seriam mais conservadores, até reacionários, e, portanto, estariam mais simpáticos aos partidos de extrema-direita, inclusive pelo argumento meio que contestatório, argumento antissistema, né? Isso no Brasil também parece bastante, né? Esse discurso antissistema, contra tudo que está aí, contra a classe política, contra as instituições, a extrema-direita soube galvanizar isso de forma muito mais inteligente do que seus adversários políticos ideológicos, né? E esse é um desafio para o resto do espectro político para os próximos anos, né? Na Europa também está aparecendo essa questão, né? De como lidar com essas guerras culturais, como lidar... Nos Estados Unidos também, mas se bem que os Estados Unidos é uma sociedade muito mais polarizada, assim, que realmente é meio a meio. Tem um lado que é totalmente progressista, democrata, né? Assim, e outro lado que é bastante reacionário, republicano, conservador, etc., né? Então lá assim, meio a meio. Em outros lugares do mundo já é uma coisa um pouco mais, assim, mais bagunçada, assim, né? Mas, assim, o fato de que, gente, credos e estilos de vida começam a defrontar, essa é uma quase profecia que ele fez em 1970, 72, assim, mas que hoje em dia se materializou. Assim, o debate hoje em dia é mais em termos de cultura, de estilos de vida, de posições éticas do que um debate propriamente político-econômico, né? As trincheiras são outras, né? Agora, a gente está quase chegando na questão do Brasil, mas só antes de chegar na questão do Brasil, ele vai fechar a parte inicial do livro, porque a parte do Brasil é como se fosse um pós-fácil, assim, tocando no próprio termo crise, né? O que seria essa crise da cultura? Ele acabou de fazer um ponto bem positivo, né? Ele acabou de discutir potencialidades para lidar com essa crise da cultura, né? Enfatizar a autonomia da esfera política, de enfatizar essa disputa por criar os estilos de vida, enfatizar o individualismo ético ontológico. Só que ainda assim o quadro geral que ele pintou no livro é bastante complicado, né? Ele apontou potencialidades, mas assim, o quadro ainda é um quadro de crítica pessimista, essa cultura moderna. E ele vai dizer o seguinte nesse final aqui da parte inicial do livro: crises quer dizer separação. Diante dos nossos olhos, a cultura moderna está se destacando de si própria, até porque a própria raiz etimológica da palavra crise é separação, né? Tem a ver com isso. Refletir sobre isso já é uma viagem atordoante. Quando as perguntas mais cruciais cavalgam as respostas mais perplexas, quem se atreveria a ir além? No instante em que ela se mundializa, ou até para usar uma expressão mais contemporânea, se globaliza, que sorte tocará a cultura do Ocidente em crise e, talvez, mutação? Aqui, o pensamento recua na ponta dos pés. Um sóbrio instinto lhe murmura que só o exame crítico do passado consola dessa certeza invencível. Fontenelle gostava de dizer que nós somos loucos, mas loucos um pouco diferente dos hóspedes do hospício.
Nenhum deles se importa com a loucura do seu vizinho ou dos que antes habitaram a sua cela. Mas, para nós, é muito importante sabê-lo. Já avançando um pouquinho aqui. Somente debruçado desse estudo, que não é só mental, o homem contemporâneo chegará ou não a compor um dia, talvez sem sentir, o epitáfio da moléstia dos tempos modernos. No entanto, talvez sejamos realmente loucos. É um final, assim, bombástico, bem emblemático para a parte inicial do livro. Mas então o quadro que ele pinta, em geral, e ele próprio vai fazer essa síntese agora no início do próximo capítulo. Deixa eu só achar aqui a passagem exata. Aqui, ó. Ele, inclusive, o Tolkien ele meio que repisa os pontos centrais. O que ele tocou até agora no livro, né? Houve uma adulteração da eticidade cristã no sectarismo puritano. Houve uma ruína dos princípios transcendentes no protestantismo moderno, chamado protestantismo liberal. Houve uma ascensão de morais utilitaristas. Houve um vazio de valores da sociedade de massa, nessa cultura de consumo. Isso foram alguns dos segmentos ou etapas no recuo geral dos mitos ético-religiosos anti-progresso da racionalização eticamente neutra, né? Houve um declínio da supremacia cultural das elites burguesas, que coincidiu com a Revolução Industrial, e isso marcou o fim da atormentada sobrevivência do ethos humanístico nos tempos modernos, né? O romantismo já é uma época em que esses ideais humanistas já de alguma maneira estavam, como falar, já eram, para usar uma expressão nietzschiana, quase uma coisa de antiquário, né? Já era uma reversão completa dessa cultura da época da Renascença, né? Então, desde o século XVII, a crise da cultura ocidental se define para o Melchior. Ela é simultaneamente, essa outra passagem bem crucial do livro, essa crise é simultaneamente crônica do isolamento do indivíduo, desprovido de valores genuinamente comunitários, e história do banimento dos ritos de desforra e compensação da individualidade reprimida. E aí ele vai, inclusive, citar os dois conceitos centrais do livro, né? Geologia da solidão e saudades do carnaval. E a partir, portanto, dessa generalização do estilo existencial burguês e do aparecimento da metrópole moderna, o mal-estar da civilização não só se exacerba, como se transforma em tema predileto da arte e da filosofia críticas. A crise da cultura se torna promissoramente consciente. Mas agora, nessa situação toda, como fica o Brasil? Como se situa em relação a todo esse processo da cultura brasileira? E aí, é meio que o plot twist do livro. Porque o Brasil não necessariamente seguiu essas tendências culturais. O que ele vai argumentar nessa reviravolta é que, de uma forma supostamente menos pessimista do que o resto do livro poderia sugerir, é que esse processo de racionalização da vida não se completou no Brasil, na medida em que, por exemplo, a nossa ética religiosa ainda é sincrética, combina elementos místicos e ascéticos. E, inclusive, vai citar o próprio exemplo do espiritismo como uma religião que acabou tendo um certo sucesso no Brasil, justamente porque conseguia conciliar um elemento mais de religiões de possessão, né, de místicas, né, que é a questão, por exemplo, do passe, da própria noção de espíritos, com elementos mais ascéticos, né, que é a questão, por exemplo, da disciplina de ler os livros, ler o livro dos espíritos, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer grupos de estudos, né, e também um aspecto positivo do ponto de vista social, que seria o trabalho comunitário, né. Então, o Melchior viu naquela época o espiritismo como um exemplo de religião que no Brasil tinha esse elemento sincrético, né, de combinar elementos que uma pessoa poderia ver tanto de positivo no catolicismo, quanto no protestantismo, quanto nas religiões de matriz africana, né? Ou seja, uma síntese de três tipos de religiosidade. Então, segundo Melchior, a fraca implantação de éticas rigoristas ortodoxas atenuou de forma significativa no Brasil os resultados repressivos e de desvalorização ontológica que marcam o cristianismo em suas expressões calvinistas e puritanas. Aí eu vou pegar aqui a citação. Está na 236. Aqui, essa citação aqui mesmo. Ele vai comentar então que no Brasil, então, esses resultados repressivos da cultura moderna foram, de alguma maneira, atenuados, porque a vitalidade do comportamento orgiástico nos assegurou válvulas a um só tempo democráticas e individualistas, libertárias e elitistas. O Brasil se adentrou na cultura moderna vacinado contra o seu anticarnavalismo. E quem diz anticarnavalismo diz espírito de repressão. Pouco inclinado ao construtivismo social das seitas ascéticas e ao revolucionarismo das seitas quiliásticas, milenaristas, né? O brasileiro, ou seja, na nossa cultura política e social, segundo Melchior, o brasileiro, pelo menos até naquele contexto, não era muito afeito a ser sectário, né? Ou seja, você podia até importar ideologias europeias ou norte-americanas, mas nunca de uma forma muito ortodoxa. Você sempre dava uma temperada, sempre usava qualquer coisa, você nunca levava aquilo totalmente a sério, né? Ou seja,
sempre houve um elemento meio que assim, irreverente, desconfiado e irônico assim, em relação a esse intercâmbio cultural, né? Então, o brasileiro, nesse sentido, cultiva toda uma gama de evasões libertárias. Ele é, por isso mesmo, a um só tempo, conservador e anarquista, conformista e insubmisso. Mediocremente seduzido pelas liberdades de classe, fundamento liberista ocidental, ele é um especialista das liberações individuais. Ou seja, o que o Becquer está comentando é que esse elemento de valorização ontológica do indivíduo que teria, de alguma maneira, se enfraquecido na cultura protestante, puritana, etc., no Atlântico Norte, no Brasil não pegou, por assim dizer, esse ponto, justamente porque nossas próprias tradições culturais, e pegando elementos de matriz africana, de matriz portuguesa, de matriz indígena, e por essa importação irônica de elementos da cultura europeia, francesa, por exemplo, tudo isso era filtrado por uma perspectiva muito individualista, num bom sentido nesse caso, no sentido de como poderia dizer, de nunca rebaixar a recepção daquele que absorve essas ideias, assim, de seguir muito à risca aquilo que vem de fora, né? Ou seja, meio que sempre uma apropriação criativa do que vem de fora, né? Então, na passagem da ética puritana para a consciência e interesse do utilitarismo iluminista, ou seja, nessa cristalização do homo econômicos como paradigma humano dos tempos modernos, o Becquer argumenta que houve uma consumação da cultura racionalizada que erradicou condutas orientadas por valores absolutos, né? Para usar uma tipologia weberiana, né? Passou a ser uma racionalidade mais instrumental do que baseada em valores, ou seja, mais baseada em fins do que em valores. No Brasil, contudo, o que houve foi que nós ingressamos na área da cultura moderna sem experimentar essa ablação sociológica, ou seja, sem experimentar esse eclipse do comportamento religioso. A religiosidade que ficou preservada entre nós não foi aquela que serviu de prelúdio e incentivo ao ocaso da conduta religiosa, ou seja, o rigorismo puritano, e sim o seu predecessor histórico, a religiosidade alternada do cristianismo antigo, coexistente e solidária com o substrato orgiástico dos ritos primitivos, tribais e localistas. Pensa no próprio catolicismo brasileiro, né, que é um catolicismo muito sui generis, né, que permite várias festas que qualquer outro católico ultramontano europeu chamaria de heréticas, né, de pagãs, né. O nosso catolicismo é muito peculiar, tem muitos elementos de outras matrizes religiosas e, de alguma maneira, a própria situação periférica da cultura brasileira em relação à cultura moderna restitui ao Ocidente a imagem de sua infância. Olha que interessante, isso é um argumento bem freiriano também, né? Ou seja, o fato do Brasil ter tido um caminho periférico, né, que não era parte da metrópole, por assim dizer, né, ele meio que sempre recebia de segunda mão essas influências culturais, permitiu que essas influências fossem absorvidas de forma heterodoxa, por assim dizer, né, de forma diferenciada, né? Então, o Brasil, de alguma maneira, nessa perspectiva, não seguiu o caminho negativo que o Becquer viu na cultura do Atlântico Norte. Isso faz ele se perguntar, será que isso nos credencia, precisamente como ocidentais retardatários, a pressentir melhor os horizontes de superação da cultura em crise? Ou seja, justamente o fato de nós estarmos numa posição distanciada, né, que nós conseguimos ver esse quadro cultural sem estar totalmente impregnado por ele, a gente consegue ver isso de uma forma um pouco mais, não necessariamente imparcial, mas não necessariamente consegue ver que realmente uma terceira pessoa. Nós não estamos na primeira pessoa desse problema, nós só estamos olhando o europeu, passando por isso, e às vezes a gente até concorda com o europeu, mas não somente nós não nos colocamos no lugar dele, né? Nós conseguimos ver ele de uma forma distanciada. Isso permitiria a países como o Brasil ver, né, dessa posição periférica, um horizonte melhor para superar essa crise da cultura moderna? E aí ele vai comentar mais ainda que esse fundo histórico do ethos brasileiro nos protegeu de certas consequências caracteriológicas da racionalização da cultura. Não é como se nós tivéssemos escapado totalmente disso, né? Nós temos assim aspectos que nós somos influenciados por essas éticas produtivistas e rigoristas, mas ao mesmo tempo nós conseguimos preservar a familiaridade com os mecanismos de defoulement que a cultura moderna estigmatizou. Ou seja, é importante entender para o Becquer que duas coisas se salientam no curso histórico da América Latina. Em primeiro lugar,
a natureza ocidental da cultura latino-americana, ou seja, Merkel vai contra a interpretação, por exemplo, que virá depois, por exemplo, do Richard Morse, né, de pensar que a cultura latino-americana ela é completamente diferenciada da cultura ocidental padrão, ou seja, seria uma coisa completamente à parte. Merkel não concorda com essa interpretação, ele inclusive vai escrever um texto em 88 chamado O Outro Ocidente, que comenta que o Brasil, embora numa condição periférica, é parte da cultura ocidental, ele é parte desse caldo cultural, mas numa posição diferenciada, né? Ele brinca que o Brasil seja um extremo ocidente, né? Extremo no sentido geográfico, né? Não no sentido de intensidade. E já nesse texto já aparece um pouco dessa questão do outro ocidente, né? Já aparece esse ponto de que a posição periférica permite ser parte dessa cultura, mas conseguir vê-la de forma distanciada, né? Ou seja, essa ocidentalidade da América Latina a situa automaticamente no vértice da crise da cultura, que é crise da seleção ocidental, mas ao mesmo tempo permite que nós consigamos lidar com esse processo de modernização de uma forma, como poderia colocar isso? Permite que nós não, digamos, repitamos os erros, por assim dizer, do ponto de vista ético da cultura ocidental Atlântico Norte, né? Nós consigamos ver esse processo, lidar disso de uma forma mais heterodoxa, né? Conseguir lidar disso de uma forma criativa que evite alguns problemas que houve nessa transição do século XVI para o século XIX, né? E ele vai citar, inclusive, o próprio Freire, para sustentar o argumento dele, né? Ele fala que o Freire mostrou, em Sobrados e Mucambos, que a modernização cultural, aliás, bem repressiva, acarretou desde o século XIX o abandono de numerosos e significativos traços orientais, em geral ligados à natureza tropical patriarcal da cultura brasileira. Então ele está se filiando a uma perspectiva freiriana. Mas, assim, para citar uma outra passagem, ele também acha que há riscos, assim, para a cultura brasileira. E esses riscos, nós vamos ver que pelas passagens aqui são riscos assim, bem atuais, né? Porque ele acredita que até aspectos que supostamente problemáticos da nossa cultura patriarcal, né, esse elemento narcisista das elites senhoriais, permitiram que aspectos positivos, permitiram que a nossa cultura se mantivesse relativamente independente dos aspectos mais repressivos da cultura ocidental do Atlântico Norte. O problema é que nós já estamos num contexto em que essas elites senhoriais, patriarcais, aristocráticas já não têm tanto poder, tanto político quanto cultural quanto antes, né? Nós já estamos num contexto de aburguesamento em que já estão mudando um pouco quem são essas elites políticas e sociais, e essas novas elites trazem novos valores. E a questão isso está na página 242. Até certo ponto, os ideais de conduta da classe média no poder, ele está falando dos anos 60, né? Ou seja, está pensando já no contexto de golpe de 64 e da classe média que apoiou o golpe, que tinha um perfil ideológico mais burguês, liberal, conservador, né? Os ideais de conduta dessa classe média no poder, essa classe média que está se beneficiando do milagre econômico, né? E dos grupos radicais que são seus adversários, estão mais próximos da moral conformista e repressiva das massas burguesas do período vitoriano, ou seja, do século XIX inglês, do que do individualismo inconstrutivo, mais aberto e generoso da personalidade tradicional brasileira. E a preocupação dele é justamente essa: o risco de uma polarização ideológica nos mesmos moldes da cultura ocidental do Atlântico Norte, se repetir no Brasil. É essa passagem aqui que eu acho que é crucial. Tanto o moralismo agressivo de certa classe média conservadora, quanto a austeridade propugnada por alguns programas de esquerda, abrigam legitimações comportamentais muito pouco tolerantes em relação ao espírito anárquico, libertino e libertário do nosso ethos clássico. E aí ele avançando o ponto. Cadê? Acho que está no 2. Ah, tá. Essa passagem é muito interessante. Ele comenta, né, que essas estratégias antagônicas por assim dizer, o que ele cita, inclusive o Frankfurtiano, né? O Marcuse falando que havia no leninismo um certo reacionarismo cultural, né? Ou seja, uma visão muito rigorista, porque tem um elemento quase jesuíta, né, no leninismo, né, de uma disciplina do partidário, né, do militante, né? E aí ele tem um medo de que o Brasil, a partir de um nível bem mais sofisticado de industrialização, ele está sendo leninista justamente para mostrar que até a alternativa à classe média conservadora corre risco de colocar uma coisa tão moralista e rigorista no lugar, né?
Esse é o medo dele nesse contexto de Guerra Fria. E ele teme, né, que o Brasil, a partir de um nível bem mais sofisticado de industrialização, numa fase bem mais avançada de tecnologia, descambasse numa dessas lúgubres morais produtivistas, só serviria para confirmar que a verdadeira maldição do subdesenvolvimento é a indigência do espírito. Mas o que ele fala que o perigo é mais sutil. É o risco de que a estreiteza de vistas de certa classe média, atiçada por um ufanismo, né, um nacionalismo exacerbado, tacanho, viesse a jogar a cultura brasileira num sensível descompasso em relação aos impulsos de renovação cultural do Ocidente, voltados, conforme constatamos, à superação das vastas insuficiências axiológicas de valores da sociedade prometeica. Porque o ponto dele é que, em seu cosmopolitismo alienado, nossas antigas elites souberam ao menos conservar-se permeáveis à evolução cultural ocidental. E aí, seria triste para o Melchior que o Brasil, sendo por sua formação depositário de paradigmas culturais que mal ou bem resistiram a algumas das mutilações humanas provocadas pela racionalização da vida, abdicasse desse passado no exato instante que o futuro lhe confere tanto sentido. Triste e irônico para o Melchior, porque a guinada que sufocasse em nós o espírito do carnaval, o espírito lucidamente amoral do Macunaíma, né, que é a obra do Mário de Andrade, em proveito de não sei que forçada compostura, conseguiria tão somente nos colocar na órbita sombria do atraso cultural. E é por isso que eu falei que é um argumento pessimista, mesmo que ele fale que o Brasil escapou, por enquanto, disso. Porque ele fala que se o Brasil meio que se endireitar e voltar para esse rumo da cultura ocidental, pelo próprio avanço econômico e os valores que esse avanço econômico traz, no sentido de que a própria classe média que avança com esse avanço econômico também vai ter mais poder cultural e trazer valores mais próximos do Atlântico Norte, isso vai gerar os mesmos problemas culturais que existem na cultura ocidental mainstream, e o Brasil, que poderia escapar disso pela sua própria construção cultural diferenciada, vai acabar caindo no mesmo problema. Por isso que continua sendo um diagnóstico pessimista, porque o Brasil está a salvo enquanto não cair na rota principal, no mainstream, né? na corrente principal da cultura. Por isso que ele fala que o risco seria colocar-nos de volta nessa órbita sombria do atraso cultural. Então, segundo o Melchior, só nos restaria rezar para que o gênio da avacalhação, esse saci verde e amarelo, nos restituísse a nós mesmos, a nossa autêntica inautenticidade ética. Ou seja, para o Melchior, essa posição do Brasil como outro ocidente, ou seja, parte da cultura ocidental, mas uma posição periférica que lhe permite certa diferenciação, parece está muito próximo daquela perspectiva do Freire, né? Que o Freire, em Além do Apenas Moderno, vai argumentar que os brasileiros podem até estar melancolicamente retardatários. Ele fala retardados, mas ele quis dizer retardatários, né? No sentido pejorativo, né? Melancolicamente retardados em certos aspectos tecnológicos e econômicos. Porém, em aspectos de expressão cultural, a situação do homem brasileiro para o Freire lhe permitiria uma maior adaptação, justamente por essa mestiçagem cultural, de suas constantes meta-raciais, culturalmente mistas, à época de autoformação favorável ao longo tempo livre e lúcido. Ou seja, a nossa cultura, a nossa tradição cultural está muito mais próxima desse novo paradigma do ócio do que dessa cultura produtivista que já estaria em crise, em xeque, né, nos décadas de 60 e 70. Né? Isso permite entender, inclusive, por que o Melchior receia que o Brasil se torne eticamente mais rígido. Né? Porque o medo dele é justamente que esse processo de racionalização, agora que ele está entrando numa fase pós-moderna, pós-industrial, que está se botando em xeque esses paradigmas, ou seja, o Atlântico Norte está começando a questionar esses paradigmas. E o Brasil, justamente nesse momento, está começando a entrar nesse velho paradigma da segunda Revolução Industrial. Ou seja, o Brasil estaria entrando numa época de rigorismo ético, na época que esse próprio rigorismo está sendo posto em xeque, né, pelos críticos da cultura. Né? E o próprio Freire elogiou o Melchior por esse tipo de argumentação. Né? Ele, no livro dele de 83, chamado Insurgências e Ressurgências Atuais, deixa eu até pegar a citação aqui para vocês poderem ver o que eu estou falando aqui. Página 13. Aqui. O Freire argumenta que em Saudades do Carnaval foi uma das maiores obras produzidas por um ensaísta notável pelo brilho de suas análises, já em gênero europeu. Lembrando que nessa época de 80 o Melchior já tinha obras publicadas em outras línguas, né? já tinha, era inclusive o autor mais conhecido fora do Brasil do que no próprio Brasil. Né? Que o marxismo ocidental, Foucault
e de Praga Paris foram escritos em inglês para depois serem publicadas e traduzidos em português, né? Então era um autor e muitos textos dele em espanhol até hoje permanece sem tradução, né? Talvez a realizações quando for relançar as obras também vai traduzir esses textos em espanhol que ele publicou para periódicos que no México, que chegou a ser embaixador do México na década de 80, né? Tem textos interessantíssimos, né? Como por exemplo o Logosítio Ocidental, que são desse período que ele morou no México. Mas enfim, ele já era um autor realmente de renome europeu. Esse elogio do Freire não foi em vão. E ele considera que o Melchior foi o mais profundo intérprete brasileiro de Max Weber, pela sua abordagem do moderno problema da racionalidade correlacionado com a burocracia e a tecnocracia, o qual é considerado quer como racionalização da cultura, quer sob outros aspectos de modo ricamente sugestivo, além de informativo. E por fim, o Freire ressalta que a análise do carnaval brasileiro pelo Melchior foi uma das melhores já feitas sobre uma das expressões mais características do nosso modo psicocultural, modo psicocultural do ser nacional brasileiro. E aí, já um ponto meu, eu acredito que o Mistérios do Carnaval revela um Melchior bem mais poroso e menos estreito e simplificador do que poderia sugerir a crítica de alguns intérpretes dele, né? Esse texto, por exemplo, que eu escrevi sobre ele e o Freire, foi muito movido por uma crítica que o Ricardo Benzaquim de Araújo, né, fez ao Melchior no livro Guerra e Paz, né, que ele livro sobre Freire, que ele acredita que a interpretação do Melchior do Freire como um modernista seria uma interpretação muito reducionista, né? Segundo Benzaquim, o Melchior às vezes era muito de querer rotular os autores e às vezes simplificava os argumentos, né? Eu não concordo totalmente com essa crítica do Benzaquim. Talvez alguns aspectos do Melchior dos anos 80, da fase do Ideias e as Formas, às vezes pelo próprio estilo dele, que era um estilo mais sarcástico de escrever, pode parecer que ele está sendo um pouco mais agressivo e simplificador dos argumentos dos autores com os quais ele não concorda. Pode até ser que o Melchior dos anos 80, o Melchior que ele já é mais explicitamente liberal, possa, às vezes, cair nesse problema que o Benzaquim aponta, né? Mas, assim, o Melchior do Saudades do Carnaval certamente não se aplica a essa crítica, porque, como vocês devem ter notado nas aulas do curso, é uma obra que abre muitas possibilidades, ele não tem interpretações fechadas sobre nenhum tema, ele próprio se questiona a cada passo, ele próprio... Aquela passagem, será que seremos totalmente loucos, né? Ele desestabiliza o próprio argumento em vários momentos do texto. Ele aponta potenciais, mas logo depois aponta limites para esses potenciais. Ele aponta uma narrativa de pessimismo cultural, mas ao mesmo tempo mostra formas de fugir dessa crise da cultura. Então, esse estilo ensaístico, não só na forma, mas no conteúdo do Melchior, pensando em ensaio justamente como um estilo de pensamento, né? E isso é uma coisa que o Lukács e o Benjamin aguentavam, né? Que sempre não tem uma forma de pensar sistemática, né? O modo de pensar do ensaísta, ele meio que vai dando voltas, né? Ele começa por um pretexto e vai dando várias voltas, ele volta a iluminar aquele pretexto, mas ele também acaba abrindo várias outras questões que outros autores podem enfatizar, né? Então, um ensaio, ele muito mais abre perguntas do que fecha respostas, né? E o Melchior, nesse nível específico, o Saudades do Carnaval, ele é um ensaísta nesse sentido integral, né? Não só na forma no modelo de escrita, mas na forma de pensar, né? Um texto marcado pela ambiguidade e pelo potencial de instigar, né? De causar no leitor vários questionamentos sobre a nossa própria cultura. E por isso que é um livro que permanece bastante atual, né? Que ele foi escrito na década de 70, mas tem questões que são extremamente atuais, né? O próprio exemplo da guerra cultural, né? Que eu falei, né? Então, só para repisar, né? O argumento do Melchior é que esse individualismo não é só ético, mas também ontológico, né? Que o grande trunfo do Renascimento seria justamente combinar esses dois tipos de individualismo e que movimentos como a Reforma e o Romantismo contribuíram para uma noção de indivíduo, de self, que seria mais expressiva do que perfectiva, que, portanto, não permitiram expressar essa paideia, né? Esse ideal formativo mais pleno do indivíduo. Mas avançando aqui, essa forma ensaística que ele adota no Saudades do Carnaval permite uma perspectiva multidisciplinar e com uma certa tonalidade ética, porque, embora ele não perca de vista a análise sociológica, isso não está numa filosofia da história trágica nem otimista, ou seja, ele não está num argumento cultural mais amplo que é mais amargo, que, né, por exemplo, como da escola de Frankfurt ou do Heidegger, e nem um argumento muito otimista, progressista, como de autores liberais ou marxistas, né? E sim, o que orienta os valores do Melchior nessa obra é uma sociologia da cultura pautada pelo pluralismo, tal como a de Berto Freire. E aí, é por isso que eu falei, né? O Temos em Saudades do Carnaval um legítimo ensaio nos moldes lucaxianos, benjaminianos ou mesmo freirianos. Se por isso entendemos ensaio como ironia, cosmopolitismo e liberdade reflexiva, né?
Agora, avançando um pouquinho, já para as considerações finais, não só do meu texto, mas também do curso, Saudades do Carnaval, nessa investigação que ele faz das raízes da cultura ocidental, ele demonstra uma postura ambígua diante da modernidade. Se, por um lado, ele vê uma coletivização negativa, imagina a elogia da solidão do indivíduo moderno, por outro lado, nessa obra, o autor constata potencialidades criativas, principalmente na sua instigante análise sobre o Brasil, e uma combinação de crítica cultural com atuação política. Deixa eu só voltar numa passagem aqui, que eu falo mais do pessimismo, só para repisar esse ponto. Aqui. A leitura do Melchior, só para voltar nesse ponto, da racionalização da cultura, a partir do Weber, por isso que o próprio Freire elogia a forma como o Melchior se apropria do argumento Weber e cria uma coisa a partir disso, né? Ressalta um certo pessimismo cultural porque, de fato, aponta uma dinâmica histórica negativa em que o progresso material e científico coexiste com uma certa degradação moral. E esse aspecto do pensamento weberiano foi ignorado por alguns intérpretes iniciais dele, né, como Parsons, né, que utilizaram mais o Weber como um teórico da modernidade ocidental, mas sem pensar nessa questão ética tanto. Mas esse aspecto foi resgatado nas interpretações da escola de Frankfurt, em particular pelo Habermas. Embora o Melchior não seja necessariamente partidário dos frankfurtianos em vários aspectos, ele é muito crítico, por exemplo, do Adorno, mas a argumentação no Saudades do Carnaval é bastante semelhante à da maneira de pensar da escola de Frankfurt, principalmente a apontar essa narrativa de uma longa e gradual decadência moral do homem ao longo da modernidade, que tem semelhanças, por exemplo, com a dialética do esclarecimento. E esse viés pessimista é, de certa maneira, surpreendente se nós pensarmos na obra do Melchior como um todo, justamente porque as obras posteriores dele vão tender a uma visão bem mais otimista e progressista da cultura, a ponto de ele próprio criticar explicitamente o pessimismo cultural em Rousseau e Weber. Em Rousseau e Weber, ele vai, inclusive, tanto Rousseau quanto Weber, que ele vê de problemático nos dois autores. No caso do Rousseau, ele alega que o Rousseau tende a um certo anarcaísmo, né, uma visão arcaica da cultura moderna, mas ao mesmo tempo anárquica, e que rejeita várias dessas conquistas culturais dela. Embora ele elogie o Rousseau do ponto de vista político, ele acredita que a teoria do Rousseau da legitimidade política, baseada na noção de soberania popular, é mais interessante que a do Weber, mas ele critica o pessimismo cultural do Rousseau. E, ao mesmo tempo, o que ele provê de problemático no Weber é a sociologia política do Weber, que ele acha que a teoria sociológica, a epistemologia do Weber é bastante interessante, a noção de tipos ideais, o quadro que ele pinta da modernidade, mas a sociologia política weberiana, ao enfatizar muito a questão do carisma, tende a um certo decadentismo cultural, né, de uma nostalgia de uma época pré-racionalização, pré-desencantamento do mundo, e o Melchior também acha esse elemento pessimista problemático, né? Então, o Melchior posterior não vai ser pessimista cultural. Ele vai ser, inclusive, um grande crítico ao ponto de usar o próprio termo culto-pessimismo como termo pejorativo, para criticar a escola de Frankfurt, para criticar Rousseau e Weber, para criticar, inclusive, o Hayek, né? A crítica dele ao neoliberalismo, ao liberalismo, passa muito porque ele chama de uma filosofia da história pessimista dos neoliberais, que tenderiam a ver a cultura de uma forma quase cíclica, né? Separando eras de ouro, como o século XIX, que é a era vitoriana, e eras de decadência, que seria a era do coletivismo do século XX, né? Para o Hayek e para outros autores do liberalismo economicista, viveríamos uma época de decadência porque houve um avanço do Estado, não só sobre a economia, mas sobre a política, sobre outras áreas, e isso prejudicou a liberdade individual em todas as suas dimensões, né? E o Melchior não concorda com esse tipo de argumentação, porque ele acredita que falta uma certa sabedoria sociológica dos neoliberais de entender que o contexto do século XX é outro do século XIX, que exige um Estado mais forte na área social, em educação, saúde, previdência social, e que não é decadência isso, na verdade, é simplesmente a adaptação do liberalismo ao novo contexto, né? De que o liberalismo do welfare state, o liberalismo keynesiano, ele está mais antenado a uma nova realidade social do que esse liberalismo economicista do Hayek, Mises e outros, né? Mas só para dar um exemplo de como que o Melchior usa esse argumento de pessimismo cultural como forma de criticar não só autores de esquerda, mas também mais a direita, né? Ele o Melchior posterior vai continuar sendo um crítico da cultura, mas um crítico da cultura mais propositivo, mais até de certa maneira otimista, né? Tanto que eu até cito uma das críticas que se fez ao Melchior posteriormente, tanto a direita quanto a esquerda, foi justamente que supostamente ele tenderia a ser um otimista cultural, né? O João Ricardo Moderno, por exemplo, alega que as convicções políticas liberais do Melchior se estenderiam ao campo da arte e imaginação e seria uma espécie de um tradicionalismo cultural coagulado e com bases racionalistas há muito ultrapassadas. Só para contextualizar, o João Ricardo Moderno era bem frankfurtiano em algumas perspectivas teóricas, né?
E no caso do autor mais à direita, um autor que era que inclusive escreveu um livro recentemente, né, Martim Vázquez da Cunha, escreveu Poeira da Glória, critica o Melchior por um olhar mais à direita, um olhar mais católico. Ele afirma que o Melchior, apesar do pluralismo e da tolerância com outras ideias, ele está falando do Melchior posterior, né, o Melchior dos anos 80, não o Melchior do Salas do Carnaval. O Melchior, dessa fase liberal, firmou-se no propósito de acreditar numa razão histórica, nitidamente influenciada pelo iluminismo e por Hegel, e com isso analisava tudo sob o dogma da complexidade social, ou seja, uma visão que seria sociologizante, né? Pelo menos no olhar de um autor católico e que enfatiza muito esse elemento da transcendência, né? O Melchior seria muito imanentista nesse olhar. E então, por esse olhar do Martim Vázquez da Cunha, o Melchior ficaria praticamente míope ao fundo maior dos problemas que apresentavam o seu estudo sobre ideologia e simbolismo. Mas isso é o Melchior posterior. O que nós estamos falando aqui do Melchior do Salas do Carnaval, que está uma perspectiva bem diferente dessa. Por isso que eu até, na palestra que eu dei na UERJ, dia 6 de junho, eu tive um insight que eu vou repisar ele agora. Considerando o contexto da obra do Melchior de forma global, e como que o Salas do Carnaval é atípico, tanto com o que veio antes como o que veio depois, podemos, assim, para fazer uma meta-referência, essa é a obra de crise existencial do Melchior, por assim dizer. É uma obra em que só nessa obra aparecem certos temas que ele não vai repisar, só nessa obra aparecem certas perspectivas que ele não vai revisitar. Então é como se fosse uma obra de crise existencial. Valeria a pena fazer uma investigação historiográfica, biográfica, para saber o que estava acontecendo com ele nessa época. Pode ter a ver com o fato de que ele estava meio que quase exilado, né? Porque ele foi para a França, em parte, para fugir da perseguição política da ditadura, né? Que chegaram a fazer interrogatórios com ele depois do golpe de 64. Pode ser também desilusão com os rumos do Maio de 68, pode ser preocupação com o contexto de Guerra Fria, pode ser alguma questão mais pessoal, mas de qualquer maneira, o tom mais dúbio, ambíguo, pessimista, decadentista que aparece nessa obra destoa, tanto do Melchior das obras anteriores, de Razão do Poema, Arte e Sociedade de Marcuse e Adonis Benjamin, que tinham ainda, tentavam se fincar em algum lugar, né? Por exemplo, no caso do Razão e Poema, o Melchior ainda tem um flerte forte com o marxismo, principalmente com o marxismo enquanto crítica literária, né? O Melchior era bem lukácsiano em crítica literária, né? Inclusive na crítica que ele faz ao esteticismo e a defesa de uma literatura realista, né? Uma literatura mais assim, com consciência histórica e social, né? Por assim dizer, digamos, o Melchior seria mais partidário de um Musil ou de um Thomas Mann do que, por exemplo, de um Joyce ou de um Kafka, por assim dizer, né? Ou seja, é uma literatura que as questões políticos, sociais, filosóficas aparecem não só no conteúdo, mas também na própria forma, né? O Melchior não era um formalista em literatura, e nesse ponto ele é bem lukácsiano. E continuou sendo, mesmo na fase liberal. Mas então, o Melchior da Razão do Poema ainda tinha um flerte com o marxismo. Inclusive pelas próprias amizades. Ele era amigo do Leandro Conde, ele é amigo do Carlos Nelson Coutinho. O Melchior do Arte e Sociedade de Marcuse e Adonis Benjamin tinha uma posição bem próxima do Heidegger. Sabe? Ele estava, em cada obra dessa época, ele estava meio que procurando um referencial teórico. O Melchior, da estética de Lévi-Strauss, estava escrevendo um seminário do próprio Lévi-Strauss, né? Então ele estava, de uma maneira, tentando dialogar, e a própria noção que ele aparece na estética de Lévi-Strauss de humanismo crítico é uma chave de leitura que tem muito a ver com o que ele vai falar em Salas do Carnaval, nessa noção de ideal formativo. Esse humanismo que ele busca tem muito a ver com o que ele já tinha antecipado, por assim dizer, na estética de Lévi-Strauss. Então, Lévi-Strauss também virou uma referência teórica importante para ele nessa época. No Salas do Carnaval, nenhuma referência teórica explícita aparece, né? Ele vai caminhando por vários autores, inclusive um capítulo que eu não cheguei a discutir com vocês, que é um capítulo mais metateórico, que é Sociologia e Crítica dos Valores. Ele vai passando por vários autores, por Habermas, por Gadamer, por Parsons, por várias discussões da teoria sociológica e pela filosofia da época. Mas, assim, parece que sempre um autor que resolve o problema do anterior, mas cria um problema que o autor seguinte vai ter que resolver. Nunca tem um autor que meio que concorda, esse aqui resolveu os problemas todos, sabe? É um autor no qual eu vou me filiar teoricamente. Ele está sempre caminhando por vários autores, mas sem se prender a uma perspectiva teórica única, né? Então, Salas do Carnaval é um livro que ele não, como fala, está meio que tateando, assim, teoricamente, onde ele quer ir. E as obras posteriores, ele vai ser mais categórico nos posicionamentos, né? Formalismo da tradição moderna, já vai ser um crítico mais duro do formalismo. No Rousseau e Weber, ele vai fazer um posicionamento mais claro do que ele acha que é interessante em um autor e no outro. A década de 80 dele como um todo, né? Ao criticar o marxismo, a psicanálise e a arte moderna como fala, respostas problemáticas dessa crise da cultura, e tendendo o que ele chamaria de um irracionalismo, irracionalismo no sentido de como poderia colocar isso? Deixa eu até pegar uma situação aqui para explicar para vocês que eu tento com irracionalismo. Aqui, ó.
Vou pegar outra citação aqui. Aqui, o irracionalismo Melchior, só para explicar melhor o que quer dizer com isso, seria toda posição dogmática fechada em si mesma, a partir da qual seus partidários acreditam possuir a resposta definitiva para todos os problemas. A complexidade das relações sociais, contudo, não permitiria a postulação de uma verdade panaceia como essas, né? Então, o Melchior sempre foi um crítico do irracionalismo. E no Salas do Carnaval ele faz essa crítica só de uma forma diferente, né? Em vez de se tornar um partidário do racionalismo iluminista contra perspectivas dogmáticas, que ele veria, por exemplo, no marxismo, na psicanálise, na arte de vanguarda, ou no pós-estruturalismo, e tudo isso a partir de um olhar liberal e iluminista, neoiluminista. Nesse contexto, ele está fazendo uma crítica que bate nesse próprio pressuposto que ele vai adotar depois, esse pressuposto liberal iluminista, a partir de um olhar que, segundo, na minha opinião, é um olhar mais culturalmente pessimistas, ou seja, um olhar mais ambíguo, que ele não tem uma posição fixa nesse debate, está batendo meio que todos os lados, na esquerda, na direita, nos racionalistas, nos irracionalistas, né? Então, embora haja esse viés frankfurtiano na crítica dele à sociedade de massa e à racionalismo instrumental, ele se inspira, curiosamente, no mais otimista dos frankfurtianos, que é Habermas, justamente porque ele defende que a sociologia pode e deve, sem trair a sua cientificidade, participar da crítica dos valores. Ou seja, ele está rejeitando o cientificismo. E aí eu comento, né, que as obras posteriores do Melchior ele vai botar uma outra perspectiva, mas que, justamente, a verve da crítica dele vai se deslocar de uma crítica da modernidade como um todo, né, de uma crise da cultura moderna, para uma espécie de uma sociologia dos intelectuais. Porque o ponto dele, meio que reflete uma desilusão dele, ou seja, ele teve essa crise existencial, por assim dizer, no Salas do Carnaval, mas depois ele meio que firmar seus próprios posicionamentos, depois dessa crise ele vai achar uma solução para essa crise, vai achar qual que é a posição que ele vai defender, e ele vai perceber que é por falta de aguçamento de espírito crítico que alguns intelectuais radicais, e para ele o mais problemático de todos é o Marcuse, estão mergulhados numa mentalidade niilista e em visões políticas maniqueístas, baseadas numa caricatura histórica que vê o próprio capitalismo selvagem como a própria lei do sistema e não como uma fase evitável e superável do mesmo. Então, para o Melchior, isso já citando no texto dele mais da década de 80, e aí, mas assim, ainda de uma perspectiva humanista que é como a que aparece em Salas do Carnaval, é preciso caminhar de novo da vida para a cultura, ao contrário do que propõem os irracionalistas e os vitalistas. A cultura, para o Melchior, é um complexo de valores ideais de transformação constante, e ele concebe a cultura no sentido humanístico da palavra. Cultura como autocultivo, cultura como fenômeno eminentemente perfectivo. Então, é possível também Melchior essa visão da cultura como uma coisa teológica, o que ela é encarada como um constante esforço de autoaperfeiçoamento dos indivíduos e sociedades, essencial para o pleno desdobramento potenciais da nossa civilização. Então, só para fechar tudo, o Melchior tem uma perspectiva humanista crítica, né, para usar uma expressão dele próprio, que aparece em Salas do Carnaval mais num olhar mais crítico, decadentista, pessimista da cultura, né? O humanismo é mais... eu cheguei a chamar isso em textos anteriores meus sobre Melchior como uma nostalgia crítica, né? Mas quando eu falo nostalgia, não é nostalgia no sentido romântico, reacionário, tradicionalista, é uma nostalgia no sentido de que havia uma época em que se conciliou o individualismo ontológico, o individualismo ético, o que houve um individual formativo substantivo, e isso se perdeu. E é por isso que é nostalgia, porque ele sentia que havia uma coisa interessante na Renascença que se perdeu ao longo da cultura moderna. E o Melchior posterior vai adotar uma postura diferente para lidar com essa mesma questão do humanismo, que é a postura de uma apologia do progresso, que ele acha que por mais que possa haver esse descompasso entre progresso técnico, econômico, científico, etc., com progresso moral, ético, de valores, pode haver descompasso, mas que é preciso fazer uma aposta na cultura moderna. É possível, para usar uma expressão de um crítico, de um analista que é o Gregory Johnson, pensar o Melchior como uma espécie de um modernista crítico. Modernista não no sentido estético, mas modernista no sentido de um autor que está situado no debate contemporâneo, está pensando essa modernidade, mas, ao mesmo tempo, sem rejeitá-la em bloco. Ou seja, pensar essa modernidade, mas pensar como ela própria pode resolver seus becos sem saída, né? Então, Melchior, na fase posterior, não é como se ele tivesse renegado totalmente essa crise existencial que ele passou no Salas do Carnaval, mas é que ele aborda essa questão do humanismo não como um lamento do que se perdeu na cultura moderna, mas mais como o que nós podemos efetivamente recriar nessa cultura moderna de forma propositiva, de forma criativa, né? Por isso que ele pensa, como eu falei, a cultura como algo, um autocultivo, como algo perfectivo, né? Para usar a expressão alemã como cultura como Bildung, para usar a expressão grega cultura como paideia, né? Como ideia formativa.
E é isso que eu queria apresentar no curso para vocês, né? Tipo, o Melchior, pessimista cultural do Cenário do Carnaval, é um Melchior que destoa bastante do Melchior posterior, mas esse elemento humanista persiste na obra posterior. Só que por um outro olhar, por uma outra perspectiva. É isso. Boa noite. Obrigado.